Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mazel Podcast. Eu sou o Caio Fratelli, diretor e CEO da Razel. Ao meu lado está ele, o mestre Jedi das IAs, e fiquei sabendo que das gambiarras também, Rodrigues. Gambiarras Que também. história que é essa, cara? Então, Rodrigo Mauri. Eu sou o Rodrigo Mauri, sou da Maiá, estou trabalhando com inteligência artificial para provedores e, como o Caio falou também, como sou programador, então a gente faz bastante gambiarras aí, né? Os POG da vida, né? Programação orientada a gambiarra. Brincadeira, né? É que quando a gente tem algumas limitações, né? Que a gente não tem recursos para disponíveis, a gente acaba achando essas formas alternativas, né? TI, né? TI. Curso técnico improvisado. Exato. Exatamente. Funciona, não da forma que a gente gostaria, mas atende. Entendi. É isso aí. E os convidados de hoje são eles, das terras longínquas de São José do Rio Preto. Está aqui o Thiago Delcin, da Sinal BR Telecom. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Delcin, gerente de operações da Sinal BR Telecom. É um prazer fazer parte aqui do bate-papo com vocês. É uma experiência aí na área de telecomunicações. Estou aqui para a gente bater um papo. Há 14 anos na Sinal BR. Comecei lá no NOC, fazendo atendimento ao cliente. Depois passei na parte de gestão de pessoas. Estamos aí para bater um papo e trocar ideias. De bola. E a cadeira cativa aqui já, né? Já tem a carteirinha já. O William Garcia, W Fibra. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o William Garcia. Já tenho o meu cantinho aqui separado, né? Guardadinho. Fazendo parte aqui da segunda edição. Um prazer estar aqui, por vocês terem me convidado novamente. E nós somos da W Fibra. Estamos no mercado há 14 anos. Teu tempo, Quando né? eu cheguei na Sinal, Quando eu cheguei surgiu na a AW. De provedor, já estou há 17 anos já, então temos aí alguns aninhos nessa trajetória. E o nosso intuito aqui é, nesse bate-papo, trazer experiências, trazer dificuldades que uma pessoa pode ter dentro de um provedor e na sua trajetória, para que outras pessoas que possam estar nos assistindo também tirar todas essas dúvidas aí conosco. Fechou? Isso aí. Quero falar um pouco hoje sobre a administração de provedores e de empresas no geral, porque acaba abrangendo, né? Então eu queria começar aí falando um pouco da história do negócio de vocês aí. O Thiago consegue começar a falar do começo aí, de onde ele participou? Não sei se você estava no começo da Sinal BR, Thiago? Sim, a Sinal BR hoje ela tem 15, vai para 16 anos, então eu peguei lá no comecinho. É até engraçado que eu tive a oportunidade, né, de ser o primeiro colaborador do suporte na época, então acabei participando aí da evolução da Sinal BR. Antigamente era uma rede totalmente no rádio profissional, antenas grandes, né, torres para todo lado, capacidades limitadas, né? E aí, com o decorrer do tempo, foi aparecendo as necessidades de alta demanda, fibra ótica, e hoje um backbone aí com 2.500 quilômetros de backbone, redundância para todo lado, que hoje é essencial, né, a conectividade. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de acompanhar o crescimento da Sinal BR, desde o primeiro roteador Cisco 2960 na época, se eu não estou enganado, e hoje a gente tem um equipamento bem robusto, adição de colaboradores, criação de departamentos. Então, eu falo que eu fui privilegiado de pegar desde o começo e participar do crescimento da Sinal BR, dessa transição de rádio 5.8, rádio profissional, fibra, agora falando em outros produtos, né, que necessita, data center, enfim. Então, para mim foi muito prazeroso fazer parte desse crescimento da Sinal BR. E lá no começo você tinha, de repente, uma equipe onde você ainda não tinha os setores, ou você já começou, ou a Sinal BR já começou 100% estruturada, todos os setores? Não, era eu, né, que comecei do suporte, que na era suporte técnico, e tinha o apoio da OK, né? Então, a Sinal BR começou, né, com a RJ Network e a OK. Então, eu fui o primeiro colaborador do NOC da Sinal BR.
Aí a gente foi criando o departamento, colocando pessoas no NOC, e reestruturando. Até que a gente viu a necessidade, num dado momento, de separar. Até foi quando a gente teve a participação do Caio no time. Foi quando a gente precisou separar suporte técnico e rede P. Que um grupo de colaboradores olhava para o atendimento do cliente, retorno, alarmes, monitoramento, e outra equipe olhava para o backbone, né? E aí a gente já teve a participação do Caio. Se eu não estou enganado, o Caio foi o primeiro da rede P, do colaborador. E depois a gente foi reestruturando. Criamos um departamento operacional. Então, O que é o operacional desse? operacional, a gente abrange o departamento técnico, que engloba hoje, né? Engenharia, rede P, suprimentos, frotas. Acho que são esses departamentos. E a equipe técnica externa. Estoque não? O estoque também. Suprimento, no caso, né? No caso é o suprimento. E a equipe técnica externa. Então, a gente fala que a operação é o departamento técnico, tá? A gente é uma empresa de telecomunicações, então tudo que é técnico aí de tecnologia está abaixo do meu departamento, tá? Agora, recentemente, entrou a parte patrimonial também, então... E isso foi agregando, assim, periodicamente. Então, entrou o NOC e a equipe técnica externa, foi o primeiro. Foi pela dor? Ou não? Não, eu acho que foi para necessidade de reestruturação. Não. Eu sempre tive um papel de pensar na reestruturação do departamento. Por exemplo, vamos criar o departamento de suprimentos, que não tinha. Então, vamos criar fluxos, processos, descrição de cargo, que é muito importante na hora que a gente cria um tipo de departamento. Então, eu acho que foi a necessidade de reestruturar cada departamento. E aí isso foi ficando embaixo, né, do setor operacional. Então, acho que foi essa necessidade de reestruturação, crescimento, entrava novos colaboradores, né? E aí acabou ficando na minha gestão. Entendi. Na W foi parecido, William? Não, lá foi totalmente diferente, né? Então conta pra nós aí. Na W começou comigo mesmo fazendo todo tipo de serviço. Então era eu que subia. Função. Porque a gente começou na época da rádio, né? Então, quando eu entrei na área de provedores, por que eu entrei na área de provedores? Eu sempre mexi com informática e eu trabalhava no Magazine Luiza e fazia o plano de informática por fora. E nesse processo, né, eu identifiquei que as pessoas que eu prestava serviço, elas trabalhavam dentro fazer o seu serviço na rua, e dentro de casa elas tinham um computador que era fixo nessa época, né, o computador fixo lá, aquele monitor, né? Não é nem desktop, era o desktop, Tem que ficar na mesa. na mesa, com monitorzão, etc. Então, naquele processo que eu fazia o serviço de informática, a hora que eu chegava na casa da pessoa, a internet que ela tinha lá era rádio. Aí eu identifiquei um negócio. Eu falei, poxa, eu tô visitando a pessoa e por que eu não vendo esse serviço para ela? E aí foi quando eu comecei a estudar, e quando a gente fala de estudo, a gente comentou um pouquinho, né? Na época era fórum, tinha que ler, tinha Under Linux. Quem não pegou isso aí, volta no episódio anterior, assiste lá o bate-papo que envolveu o William, envolveu também o Douglas da Veritas. Isso mesmo. Foi bem legal, a gente falou bastante desse princípio aí, mas pode continuar. William. Exatamente. E aí, no nosso processo, a gente tinha que montar a torre, ou colocar aquele tubo, colocar as Omnis, e depois veio as direcionais. Então eu peguei essa fase do 2.4, né, o final dele. E depois a gente foi para o 5 GHz, que aí já era uma anteninha que precisava da fonte para ligar, não ia direto no computador. 2.4 você ligava na plaquinha de rede, né? Na plaquinha de rede. A plaquinha de rede sem fio, e ele ficava restrito àquele computador, né? Aquele computador. E um cenário que tinha muito na época, é até engraçado a gente falar isso, porque a pessoa ligava pra gente pro suporte, aí quem atendia também era eu tinha eu e um outro rapaz que trabalhava comigo. Então essa era a empresa, né? Foi a primeira empresa que a gente montou. E naquela pessoa ligava e falava assim, faz 5 dias que a internet aqui não funciona, tem como vocês virem aqui dar uma olhada? Não era essa conectividade extrema que tem hoje, que a pessoa não consegue ficar 30 segundos sem uma internet no celular dela, né? Antigamente o pessoal não tinha essa necessidade. Não Aí, tinha. às vezes, ele nem percebia que estava sem, ele ia perceber quando ele ia usar só, Isso, né? Não isso era mesmo. conectado direto como é hoje, né?
E muitas das vezes a pessoa ligava o computador e ela ia jogar uma paciência, ela ia jogar um joguinho ali ou escrever Fazer um desenho no Ela Paint. nem navegava na internet. Nem navegava. Exatamente. Word, trabalhar no documento do Word. Isso era muito comum em escritório, né? A vida da pessoa, ela era basicamente assim, ela abria o Word ali, digitava o texto como se tivesse... Usava o computador de máquina de escrever, basicamente. Digitava o texto ali, imprimia, ou na planilha, né? Imprimia aquilo num formulário contínuo, pegava aquilo e passava por fax, porque era mais barato e mais rápido ela mandar por fax do que se ela quisesse mandar por um e-mail, por exemplo. Às vezes, porque aí por e-mail ela precisaria de um scanner, às vezes, ou pela limitação da internet ela não conseguiria adicionar aquele documento porque ia demorar muito para enviar. E é bizarro isso, né? E a pessoa tava no computador e ela tinha que discar o PPOE, lembra? E ela Isso. nem conseguia, nem fazia isso. Então, às vezes ficava uma semana sem internet, como a gente tava comentando, e aí abriu um suporte pra gente. Aí nós ia na residência. Tinha uma calma pra tratar o problema, né? Tinha, e não ligava bravo. É. Ligava tranquilo nessa. Isso aí Ligava não era- pedindo favor, né? O telefone, ele era o serviço principal nessa época, para comunicação, né? Começou a mudar quando entrou via rádio, que aí não tinha mais que discar, né? Ou discava o PPOE também, mas ia no rádio, né? Não era mais no quando telefone. era 5 né? GHz, autenticava dentro da antena já, né? Porque o 2.4 também tinha alguns clientes que conectava via PPOE direto no cliente também, né? No O computador. PPOE ficava lá na área de trabalho do computador. O cara clicava lá, é que nem a DSL também, né? A DSL também você Sim. discava direto no É que aí o computador. pessoal montava aplicativo, né? Então tinha um aplicativo da empresa que fazia Aí descagem começaram. da DSL. Começaram a fazer isso, mas lá atrás mesmo, você instalava um driver, por exemplo, vinha um CD lá, na época lá, Telefônica, Speed, IG, vinha um CD, a pessoa instalava aquele CD, aí dentro do CD ele já instalava o módulo RAS, tudo para você poder discar e fazer uma comunicação. Sim, isso aí hoje, para quem não pegou isso, acho que talvez seja impensável. Porque essa discagem, ela existe ainda, mas ela hoje é transparente. Ela tá no dispositivo, né? Ela tá no dispositivo. No Isso aí. começo, nessa época, que nem você comentou, era na antena, né? Então começaram a sair antenas com uma inteligência, que era, na época, o Ubiquiti, acho que era o principal. Microtik, XT da Microtik e o Zergrid da época na Ubiquiti. E aí embarcou-se o PPOE dentro do dispositivo, então isso ficou transparente para o usuário. Isso foi uma vitória, né? Para o pessoal entender o que é o PPPoE, é a autenticação de usuário e senha, que é uma segurança que o provedor tinha para entender que aquela pessoa realmente ela era verdadeira para autenticar e liberar a internet para ela. É um cliente, né? É um cliente. Então, isso aí, até quando a gente trabalhava no computador, a gente chegou a uma fase que a gente salvava lá e o cara só clicava e já executava. Porque se ficava aberto o usuário e a senha, a pessoa mexia e não conseguia autenticar depois. E hoje ficou tão transparente para o usuário quanto para o técnico, porque hoje com os sistemas de provisionamento nem o técnico sabe que está configurando. Na hora que ele vai provisionar uma ONU, por exemplo, já vai o PPOE lá junto. O técnico Isso que já foi a evolução ali, né? O ACS já provisiona. já provisiona. Às o vezes aplicativo do software, né? Também. Já tá ficou bem preparado transparente, para né? isso. Mas e aí depois a gente veio nessa fase, né, de via rádio, era eu e mais uma pessoa, e a segunda etapa nossa foi ter um lugar de atendimento. Como eu vim da fase de vendas, trabalhei no Magazine Luiza, eu sempre tive esse viés de pensar assim, eu preciso atender o público, ter um lugar. Então, a segunda etapa nossa do crescimento na minha época foi ter um lugar. Então a gente alugou E o suporte? Ainda era eu, né? Ainda era você. Ainda era eu. Então eu tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo, aí eu abri um local e aí eu coloquei uma pessoa lá de administrativo, né? Então ela atendia as pessoas que iam lá. Então a nossa estratégia na época era isso. Só que ia fisicamente no provedor. Ia fisicamente lá. Isso acontece hoje ainda? Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que hoje, por exemplo, da época que a gente começou, a gente recebe menos pessoas lá do que a gente recebia na época. E assim, o meu processo, não sei como é que foi lá na Sinal, mas a gente teve uma discrepância de quantidade de funcionários que a gente precisava por quantidade de pessoas na carteira. Então teve uma fase, vou dar um exemplo hipotético aqui, precisava de um funcionário para 500 pessoas. Então se eu tinha 1.000 assinantes, eu precisava de 2 funcionários. Hoje é outra escala. Hoje eu preciso de um funcionário para 2.000 pessoas, por exemplo, entendeu? Mas a gente, por conta dos adventos que a gente tem que Da ajudam evolução. isso, né? Da evolução natural. Porque na época era tudo muito manual ainda, né? Muito manual. E o tipo de serviço, igual você comentou, você trabalhava com rádio digital, etc. Esse tipo de serviço trazia muito mais manutenção no dia a dia do que a gente tem hoje com fibra ótica, por exemplo. Um reset mesmo, né? Quando resetava era difícil você configurar. Agora, por exemplo, via fibra,
Por fibra você configura remotamente, né? Mesmo O assim, rádio, praticamente, você tinha que mandar um técnico. O risco de você não perder tinha. ele, né? Mesmo que se fosse um firmware personalizado, alguma coisa assim, muito difícil, né? Resetar tinha que mandar o técnico. E outra coisa, por exemplo, na época do rádio, diferente da conectividade hoje de fibra ótica, tinha os momentos de problemas espectros, por exemplo. Eu estava comentando com vocês sobre isso. Qual que era uma das dificuldades que a gente tinha? Tinha a zona de Fresnel, tinha interferência de antenas que estavam modulando na mesma frequência. Os rádios digitais tinham o Rapaz, problema. a gente teve uma época do fade. Cara, pra gente descobrir o que era o fading. O que é o fade, Nilson? Fala O um pouco. fade é uma interferência, né? Quando se dava uma temperatura muito quente e muito frio, né? As moléculas ali, elas causavam uma interferência. E pra gente descobrir isso, cara, a gente estudou bastante, pedimos ajuda. Até a gente sabia, a gente mandava técnico no local, porque a gente achava que era um desalinhamento de antena, alguma coisa nesse sentido. E na verdade, em vez da gente corrigir, a gente estava estragando. Porque você também não conseguia alinhar nesse momento do fade, porque estava tendo uma obstrução ali. E aí, depois, pro final, muitos estudos, aí, quando tinha esse tipo de problema, ou a gente não ia, porque a gente sabia que de um determinado tempo ia restabelecer o circuito normal, ou a gente partia para um ganho da antena, mudar o tamanho da antena, a frequência do rádio, às vezes a gente mudava, a polaridade, então a gente mudava, mas foi um fenômeno que aconteceu, né, na parte de rádio, que a gente teve que estudar bastante para identificar. E atrapalha mais enlace longo, né? Mais enlace longo. E quando cruza rio, Quando né? cruza rio, até a gente tinha a divisa ali, a gente tendia São Paulo, Mato Grosso do Sul, cara, era batata. Quando tinha essa discrepância de temperatura, dava problema. E era nos rádio profissional que Rádio acontecia? profissional. Afeta o amador também, mas é porque o profissional, no caso, ele tá numa distância maior, geralmente. E uma frequência maior também, né? Também, a frequência também é diferente. Mas é muito essa questão da distância e às vezes também você está querendo extrair o máximo do rádio. Às vezes você tem, por exemplo, a Sinal chegou a ter enlaces onde na mesma antena... 2+0, 4+0. 2+0. Exatamente. Então você aproveita a antena e usa ela em polaridade diferente para poder... Então isso aí está muito mais sujeito ao fade. E para o pessoal que já vem da fibra ótica e não entende muito esse passado, duas coisas interessantes. A gente tinha o horizontal e o vertical da antena. Então, se eu fazia uma antena, instalação, por exemplo, a gente instalava para atender cliente lá, né? As omnis ou as direcionais. Se eu colocava aquela antena na horizontal, o técnico de rua que fosse fazer a instalação tinha que saber que aquela antena é horizontal para ele montar no mesmo caminho da onda, né? Então ele ficava assim ou assim. Porque senão não enlaçava, né? Não enlaçava. Ou ficava o sinal muito ruim, né? Às vezes enlaçava, mas ficava péssimo, né? Como se tivesse desalinhado. Teve cenário que a gente teve que até diminuir. Fazer enlace, procurar torre, subir torre no meio do caminho para diminuir a distância do enlace para ele deixar de ter essa obstrução do fade. E por questão desse começo, ter muito desafio técnico, né? Muito parte de suporte tanto físico, né, no local, quanto suporte também remoto, ali o pessoal do atendimento. Os primeiros setores que vocês chegaram a montar na operação de vocês, foram justamente suporte e a equipe técnica ou não? Como que vocês começaram a organizar essa parte da casa aí? Pra gente lá, depois que eu coloquei a parte de atendimento ao público, aí começou a parte de suporte. Aí é onde entrou a pessoa que começou a ser treinada para lidar com o cliente que ligava para a empresa. Porque aí começou aquele processo assim, a gente teve uma escalada muito grande, né? Então, por exemplo, quando a gente entrou, eu que vim do comercial, eu tinha uma estratégia agressiva porque eu estava adaptado com aquilo que acontecia dentro do Magazine Luiza. Então eu vim da época de abrir lá uma vez por ano o Magazine fazia aquela festa lá, que ficava a gente uma semana na fila, né? Então eu vim dessa agressividade. Então quando eu entrei nesse ramo, eu fui muito agressivo. A gente usou uma estratégia na época que a gente começou, até o pessoal ficou muito bravo, né? Porque eu fazia o quê? Eu ia na rua, eu atendia, eu via todo mundo que tinha antena, e aí eu batia a palma e falava assim, olha, a senhora já tem antena, a senhora tá pagando quanto na internet? Meu plano é esse. E aí a gente começou a fechar muito cliente. Então, nessa discrepância, eu comecei a lidar mais com a venda. Aí eu comecei a colocar o suporte interno e o suporte externo.
Você mudou tua participação de não fazer mais tanto suporte, Isso. deixava o suporte na tua equipe ali, naquele setor, então criou o setor de suporte Tirou essa dor de- e começou a dar mais atenção pro lado comercial da tua empresa. Que aí eu percebi onde que eu consegui alavancar mais a empresa, né? E assim, hoje a gente analisa aquela época, mas naquela época foi muito, tá acontecendo desse jeito e tá indo as coisas desse jeito tão bem, mas você entende que foi a aptidão, né, pra situação. Então, eu passei aí mais para esse lado comercial e começamos a montar essa parte de suporte. E era assim, era a sala de casa do meu pai, que eu morava com meus pais ainda. E eu falei, pai, a empresa está crescendo, eu preciso de um espaço. Aí desmontamos a sala, tiramos o sofá da sala, tiramos a TV da sala, e ali começou o suporte da AW. Virou o Era setor. Um cantinho, comecei aqui, virou o setor de suporte, né? Porque lá no atendimento, como era uma salinha muito pequenininha, eu falei, eu foco deixar bonito aqui, e o suporte fica dentro de casa, entendeu? Então, Ninguém tá vendo, né? Você tá Exatamente. ouvindo, né, no caso. E aí, para não ir para um lugar maior e etc., a gente ficou nesse cenário. E na Sinal, porque assim, ó, é só para o pessoal entender, a W ela começou atendendo apenas clientes finais, né? Então você que está em casa, você era atendido pela W Fibra já. Já a Sinal BR, ela começou já atendendo empresas, né? Então acredito que foi um pouco diferente, assim, essa parte. A Sinal na questão do atendimento foi a demanda mesmo, né? A gente acabou crescendo conforme a necessidade de aumento de demanda, né? A gente foi criando, né? Agregando pessoas no time, separando, como a gente falou, uma equipe voltada para o atendimento ao cliente, né? E visualização de alarmes no monitoramento. Naquela época não era aquele monitoramento, acho que era só o DUD, né? Acho que o pessoal que está assistindo conhece o DUD. Então, alarmava, tinha essa equipe que fazia o primeiro atendimento. E aí tinha a equipe que fazia a parte de rede IP, configuração de equipamento e escalonamento de chamado, né? E aí também a gente teve uma dificuldade, que eu acredito que o William também teve, logo posterior, de pensar no atendimento já 24 horas, na parte de sobreaviso, né, de escala, porque quando eu entrei no suporte, como eu era o primeiro colaborador, é um pouco o que o William falou. O cliente ligava, quem atendia era o técnico de campo. Então o cara às vezes estava lá em cima da torre, quem atendia o cliente era o técnico, né? E aí a gente entrou, começou a ter mais visibilidade, vendo a necessidade, começamos a estender o horário, né, do presencial e fazer escala dos analistas. Então aí quem passava já a atender fora do horário também era os analistas do próprio suporte. Então foi uma transição bem legal que a gente precisou se atualizar. Eu entrei na área de telecomunicações tem uns 12 anos. Não, eu conheço, mas assim, comercialmente eu falo há 12 anos. Eu tenho conhecimento anterior a isso, mas comercialmente há 12 anos. Quando eu entrei nesse ramo, a Sinal para mim já tinha um porte grande já, então teria 3 anos. Quando ela começou já num patamar grande ou ela começou pequenininha também? Não, ela começou pequena, né? Como o foco da Sinal, né, lá no começo era provedor, então assim, a gente tinha poucos clientes. Era atender provedores de internet. Era atender provedores de internet. Então ela atuava como uma operadora. Como uma operadora, né? Depois que a gente partiu para o segmento empresarial, né? Que é o B2B. Então, foi crescendo e o provedor, mesmo que lá atrás consumia pouca banda, mas os equipamentos também entregavam pouca banda, né? E aí foi aumentando a necessidade de banda, substituição de equipamento, agregando novos clientes, porque o provedor ele tinha essa necessidade de ter um provedor regional, porque ele tinha só as grandes, que na época era Algar, né? Algar era muito Vivo. forte, a Vivo. E a Sinal BR cresceu por essa demanda, né? A OK precisava, né, de um serviço. Então, foi uma necessidade que a OK tinha. E a RJ que tinha os equipamentos e fizeram a Sinal BR. Estavam nos grupos, assim, era o grupo... Sinal BR, né? E a RJ. Não, Aí, grupo OK, né? E a RJ Network. Se juntaram e fizeram a Sinal BR. Fizeram a Sinal BR devido a uma demanda do mercado de SP. E a banda era pouca mesmo, porque quando começou foi até eu lembrar, foi o Caio que fez a ativação do primeiro link, lembra, Caio? Que você foi lá na torre, conectou um PPoE, né, na torre para fazer um teste.
e era 5 mega. Ah, eu 5 tenho uma mega? 5 particularidade aí. mega. O meu primeiro link foi de 1 mega. Ah lá. 1 mega. 1 mega. Você Contratado. vendia com a BPS. Vendia com a BPS. É. 64K, né? Você lembra de quem assim. te contratou, não? Lembro. É. Não. Ele já sumiu do mercado. Ah, Logo azul? Ficou rico, não? Quem? O que Quem te atendia eu antes acho que é ficou o rico? mesmo. Ah, não ficou. Não ficou? É o mesmo, não é? Quem? Fechou. Você foi lá, quando você foi lá, não é o mesmo que ativou? Não, quem ativou a gente na época lá, que a gente contratou 1 mega de internet, a Amplitude Net era. Então, Ah, foi? Amplitude, Mas é. foi, ah. Foi o mesmo. Eu trabalhei na Amplitude, por isso que ele tá falando que foi o É. mesmo. Ah, tá. Foi o entendi. mesmo. A hora que você falou logo azul, eu lembrei. Até se estiver assistindo aí, um abraço, Igor, um beijo, Slay. Estão em São Foi? Paulo hoje, né? É, Tá em São Paulo. estão nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ah, é. Como se chamou? É, A oi? Gisley, Ah, Gisley. que é a Gi, A Gi e o conhecido Igor. como Gi, e o Igão. Eu e Igão. Igão, se estiver aí no Brasil, vai ter que ter um convite para ele vir aqui também conversar com a gente. É verdade. Ele é inteligentíssimo. Eles tiveram, assim, a empresa deles foi uma das grandes Pioneira, na época. Né? Foi uma das pioneiras aqui, acho que em Rio Preto foi uma das pioneiras. Inclusive, eu acho que rádio. quando eu contratei, eu não sei nem se a Sinal BR fornecia aqui em Rio Preto esse serviço. Eu não acho que lembro, não eu existia acho sinal BR. Se for... Afinal, foi, tem porque 15 assim, ó, eu anos. tô há 17 anos, né? A AW tem 14. Então, há 17 anos atrás, 16 anos atrás, Não tinha não sinal. tinha Sinal BR. Então, E Então, essa era uma o necessidade de vários provedores, né? E foi assim, essa ativação que o Igor fez da Amplitude lá para Ouro Preto, que foi uma coisa absurda, porque fez um enlace de 50 quilômetros, né? Com 5.8. Ó, 5.8. sabe qual que era a minha antena? Aquela aquário redondinha assim, ó. Ah, aquilo lá era Aquele bom pra biquinho. caramba. Foi. Esse era o ponta a ponta. Foi aquela guerreiro, hein, cinzinha pra com o chegar biquinho lá. no meio. É, Ah, essa eu aí. sei. O Xerox você não usou, aquela que parecia uma Usei Sky. Xerox na rede, mas chegava o link era aquário. E era 1 mega. E aí nós fazia milagre esse 1 mega. É, porque 64K, você vendia. E E a assim, pessoa, a conectividade simultânea era muito pouca. aí que tá. Esse é o Entendeu? milagre do provedor. Como que o provedor funciona, como que ele dá dinheiro, né? Pelo menos como era nessa época, porque hoje mudou um pouco, né, William? Pode até falar um pouco de como que tá hoje. Aham. Mas nessa época existia um milagre da Telecom pro provedor de internet, que esse milagre não se aplicava na Sinal BR, agora nem para dar, mas a gente vai falar um pouco disso. Qual que é o milagre? Por exemplo, comprava-se 1 megabit de velocidade, esse 1 megabit, você dividia entre N clientes que estavam vendendo ali de 64K. Se você fizer a continha, você vai ver que 1 mega não dá para vender muito cliente. Uhum. Se você fosse dedicar a banda para cada um deles. Mas a grande questão a gente está falando de um tempo onde o pessoal ele não usava o tempo todo a internet. Isso. A gente está falando de um tempo que a pessoa entrava, mandava um e-mail, pronto, voltava para o Word, que é o que a gente falou no começo ali. Então, você conseguia compartilhar por divisão de tempo Isso. essa banda e acabava rendendo demais. Era mais ou menos 1 para 10, não era? Não, Acho que até era. mais no começo. Era Na mais. época que ele começou a atender, era mais. Se você fizer a conta, 64K você consegue colocar 28 clientes, por exemplo, para 1 mega. Se ele tiver todo mundo usando. Só que como essa pessoa não usava constante, nós colocava 200 clientes Nossa. com 1 mega de banda, entendeu? E naquela época, você contratava 1 mega nesse ponto e você levava ele através seja, das, mais de das 10. torres, né? Mais de 10. Então, esse 1 para 10 dele é mais. Talvez 1 para 20. De 1 para repente. 20. É isso aí. Porque a pessoa não estava conectada, ela usava muito pouco, né? Então, deu essa escala. E para quem montou provedor naquela época, como eu, que não tinha R$1 no negócio, qual que era a grande vantagem? A venda da antena fazia você ganhar dinheiro. Então era um negócio de venda. Não é igual hoje, hoje é um negócio de investimento. Sim. Então, quando a gente colocava um cliente, a gente ganhava dinheiro em cima desse cliente. Hoje, quando a gente coloca um dinheiro, a gente investe um dinheiro nele para te retornar em um payback talvez de 12 meses depois. Você tinha um varejo, basicamente, É isso aí. da venda Era da uma antena, do oportunidade de roteador, entrar pro negócio naquela época, entendeu? E Porque isso acabou. Acabou. E você Faz- cobrava a instalação antigamente, Cobrava, né? cobrava. Hoje, eu acho que nem existe mais isso, né? De Não cobrar. existe. E o cobrar a instalação, você ganhava dinheiro. Se a gente pensar 3 anos atrás, quando as empresas ainda cobravam uma instalação, ela era talvez para limitar aquele pessoal que não pagava a internet. Sim. Então ele não ganhava dinheiro com a venda, mas há 15 anos atrás você ganhava dinheiro. Você pagava 50, 60 reais numa antena, você cobrava 150 na instalação. E a oferta e demanda era pouca. Tinha pouca gente vendendo isso e muita gente querendo isso. Então você ganhava dinheiro nesse negócio. Você entrava num bairro e aquelas instalações que você conseguia naquele bairro pagava a infra ali, né? Pagava. Hoje já não. Hoje você fizer isso, sei lá, 2, 3 anos para você conseguir algum retorno daquela infra que você
colocou, né? É, Tá hoje bem tem a longo. fibra ótica, hoje tem o pagamento do projeto, tem você pagar CPFL, pondo o cliente ou não pondo o cliente, A entendeu? mensalidade E- não tá subindo e as outras despesas estão, né? Então, cada vez tá ficando mais, mais A curto, margem de né? lucro, né? Margem de Tem lucro. diminuído o custo com o pessoal. E na Sinal, como era operadora, atendia provedores, essa magia não acontecia, né? Porque quem tava fazendo essa magia era o varejista, era o provedor, no caso. Você, como, entre aspas, atacadista, A Sinal BR, a utilização era sempre, a gente até falava lá no NOC, ela é sempre linear, né? Ela é sempre assim. Do provedor, é assim, né? Então a Sinal BR era sempre lá em cima a utilização, e sempre nos horários de pico, que é do provedor, né? Você isso vê? isso não limita, assim, a lucratividade do business da Sinal? Porque, assim, por exemplo, o provedor compra um mega, ele tá vendendo para um monte de gente, então ele tá conseguindo lucrar em cima desse um mega. Eu tô falando dessa época, tá? Ainda, a gente pode depois Isso, chegar é. no dia de hoje. No caso da Sinal, como que faz essa mágica para poder dar lucro? Porque deve ser um desafio. Hoje, né, o que faz é os conteúdos, né, que a gente tem, né, mais próximo, né, que são os CDNs, né. Então isso a gente acaba não saindo para a internet, que é o Fala um pouco o que custo. é CDN. CDN é um servidor de conteúdo do próprio player. Por exemplo, o Google manda os servidores para a infraestrutura da Sinal BR e os clientes da Sinal BR pegam esse conteúdo dentro da Sinal BR. Não precisa sair pela internet. Então, esse conteúdo a gente acaba não tendo o custo de ir buscar na internet. Isso acaba ajudando um pouco na conta. Acaba ajudando um pouco na conta. Mas você tem o caso. O Netflix, Netflix também, né? Netflix, Tem bastante. tem A Meta, o Meta, tem da Apple, na Sinal BR tem Cloudflare, Cloudflare, Apple. Apple, falei. A gente tem, se eu não Globo. estou enganado, são Globo. é o Globo também. Então Seria? isso ajudou, né, a Sinal BR a ter um preço competitivo, né? Sim, simplificando, seria como fosse a pessoa, ela vai assistir um filme, ela vai baixar aquele filme, né? Carregar aquele filme ali de um servidor que está dentro da Dentro da Sinal Sinal BR. BR. Não vai precisar ir lá em Em São direto, Paulo, onde que outro tiver lugar. esse... Isso também, além do custo, melhora a experiência do usuário, né? É o conteúdo mais próximo. E você também tem questões, por exemplo, pelo fato de você estar comprando no atacado, compra muita banda, você acaba também conseguindo baixar um pouquinho o preço para você ganhar um pouco também, não? Sim, sim. Mas por outro lado, a gente precisa, por questão de redundância e tal, a gente precisa ter mais opções com maior capacidade. Gera um desafio também nesse lado. Já é um desafio, porque quando você tinha 10 GB com, sei lá, 6 uplink de 10 GB, tinha um custo. Aí você migrou para 40. Você tem que ter mesmo tanto de redundância que o 10. 100 GB, né, que hoje são as capacidades que a gente tem, é a mesma coisa. E os pontos de troca de tráfego? Ajudava alguma coisa? Ajuda ainda, não? Sim, é outro ponto que ajudou, né, na questão do custo, da gente se manter competitivo, porque também não saía pela internet. Você tinha o custo do transporte para você chegar em São Paulo, mas você não tinha o custo do trânsito. E é um custo elevado ainda, né? Tem o de São José do Rio Preto também, é um tráfego baixo, mas ele existe, tem um conteúdo lá. Com certeza, o IX, né, o PTT de São Paulo, gera bastante conteúdo também. É isso aí. E assim, na época, o de São Paulo, o que é o ponto de troca de tráfego, pessoal? Para quem nunca ouviu falar essa expressão, ele é um lugar onde se concentram pessoas, ou seja, empresas que têm interesse de trocar banda, né, trocar banda entre elas. Então vamos supor assim, o William tem a W Fibra tem uma certa base de clientes, mas também tem conteúdos que estão ali dentro da W Fibra. De repente tem algum servidor que ele tem lá, de alguma coisa, e outras pessoas querem acessar isso na internet, tem esse interesse de acessar esse servidor, de buscar isso. Não só os clientes do William. Então, no caso, por exemplo, vamos supor a Sinal BR também tem ali, atendendo ali aos clientes dela, dentro da rede dela também tem muito conteúdo ali da própria Sinal BR, que outras pessoas, por exemplo, da W Fibra podem estar querendo assistir esse conteúdo. Então, existe um ponto onde você conecta essas pessoas que estão interessadas em trocar esse conteúdo de graça. Então, a W Fibra e a Sinal BR se conectam nesse mesmo lugar e elas trocam isso sem cobrar uma da outra. Então, isso pode até cobrar, mas na época existia o ATM, que é o Acordo de Troca Multilateral,
aonde você concorda em não cobrar essa troca de tráfego. E o IX, na época, por ele ser uma instituição privada, mas que foi financiada através de recursos como o Registro BR e tal, ele provia isso de graça também. A porta era de graça. Por um certo tempo foi assim. Hoje em dia se cobra a porta. Então, hoje em dia não é mais tão de graça. Então, hoje em dia subiu também o custo disso. Hoje em dia, eu vejo que tem muito desafio nessa área de provedor para fazer a conta fechar e poder lucrar. Vocês gostariam de falar um pouco de como que está hoje esse mercado? Tanto no varejo, quanto no atacado. E aí você pode contar um pouquinho, Vira, também, como que você também virou a chave, começou a atender também. Eu estou falando de varejo atacado para ficar mais fácil, mas no caso, a gente tem um provedor, o ISP, né, tradicional, que atende o cliente final, e a gente tem o que eu chamo de varejo, e tem também a operadora que atende os provedores e atende empresas, né, que eu estou chamando de atacado. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Nossa. Eu começo? Isso aqui vai virar um corte. Vai lá. Bom, pra gente lá, o que aconteceu? Com a alta demanda da conectividade do usuário final, entra naquele ponto que você comentou um pouquinho, que é assim, eu tenho uma contratação de um link. Então, hoje, a minha demanda dentro da empresa, ela é de 50 GB. Eu tenho uma contratação de um link de 50 GB. Com o aumento da conectividade, e aquele link para tudo, né? Então, o que começou a acontecer? Não, então não basta eu ter um link de 50 GB. Eu tenho que ter 2 de 50 GB. Porque se um parar, eu tenho outro. Aí você divide as cargas e usa os 2 links. Então, com esse aumento da necessidade do usuário final ter essa conectividade sem interrupção, aí começou a entrar essas negociações. Então, hoje, a gente tem 3, 4 empresas que a gente está conectado para pegar o link, vamos chamar de link IP aqui, que seria aquela conexão que vai te levar para o mundo inteiro, né? Então, para onde você precisar ir, por ali você vai ter caminho. E a gente tem também as conexões de troca de tráfego. Então, tem o PTT Rio Preto, que hoje tem um aumento expressivo no consumo, porque a Globo, por exemplo, está lá dentro. Tem os sites das regiões, tem as empresas das regiões, que às vezes a gente precisa acessar um site de uma empresa que é cliente da Sinal BR, a gente vai por esse ponto. Então, são diversas conexões que surgiu nessa evolução e nessas demandas para a gente manter o serviço 100% funcionando. O X lá em São Paulo, onde você tem os grandes players, né? Exatamente. Você tem pessoal que faz conteúdo de jogo, né? Por exemplo, a Twitch tá lá, o YouTube tá lá, O LoL tá lá, o LoL o Free tá lá, o Fire. Riot Games tá lá. Então, geralmente, né, Caio, quando uma empresa de jogos, por exemplo, anunciar, agora a gente tem um servidor no Brasil. Geralmente, 100% dos casos está em São Paulo. Tá né? lá no X. Tá lá no X, onde troca esses tráfegos. Então, as maiores conectividades do país está ali, né? Então, a gente se preocupa muito em manter essas conexões ativas até lá para que a gente não perda essas informações por um rompimento ou por um problema de ativo, que está todo mundo propício a acontecer isso, né? E como que você consegue hoje, ô William, gerar recurso para o teu provedor? Porque hoje imagino que o uso da rede é muito maior do que o uso daquela época. A gente tinha falado daquela conta mágica, isso deve ter mudado muito nos dias atuais, porque o pessoal hoje, a internet ela virou quase que uma commodity, onde ela precisa de estar funcionando 100% do tempo, como era energia, como ainda é energia, e como era os telefones no passado, que o telefone já foi, né? Essa questão. Então, como que você consegue, William, gerar lucro vendendo um produto que o pessoal está consumindo 100%? Não tem mais aquela conta tão mágica assim. Uhum. Ou essa conta mágica ainda existe numa outra proporção? Existe uma proporção, né? Porque o usuário que ele contrata com a gente 400 mega, um plano de 600 mega, ele não usa isso constantemente dentro da residência dele. Então, ele tem um uso médio menor do que ele contrata. Porém... Você vende sempre mais para ele. Você não tem um pacotinho que atende só aquela... Por exemplo, se ele usa 10 mega, você não tem mais o 10 mega para ele. Não tem. O mercado em si baniu isso, né? A própria demanda do mercado em mais banda, baniu. Não existe mais você ter... A não ser uma empresa, né? Algo dedicado, enfim. Aí tem outras particularidades. Mas o consumidor final, ele não usa aquela banda total. Então, tem essa primícia, né? Porque a gente está falando de uso médio. Então, eu ainda sempre tenho mais pessoas conectadas, mas eu tenho pessoas usando, pessoas não usando, e pessoas que usam muito pouco. Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp. Então, são usos menores. Idoso, de repente, em casa, só assiste uma televisão e só aquilo, né? Exatamente. E aí, onde que está o X da questão? Para dar lucro o negócio. Primeiro entra os CDNs, né? Como
você No comentou. provedor também, eu tenho o CDN Tem o também. CDN, mas a gente tem o Google lá, tem a Microsoft, enfim. Eu tenho parceiros que têm o CDN, eu tô me conectando diretamente a ele para encurtar esse negócio, entendeu? E não ter que ir até São Paulo buscar, por exemplo. A gente Então, tá longe, né? A gente tá 450 quilômetros, 500 quilômetros de São Paulo. 7, né? 8 milissegundos, né? De São Paulo. Ficou conta. boa. É. Realmente, 8 7, milissegundos de São 8, Paulo. 8 milissegundos de São Paulo. É. Dá mais ou menos aí entre fibra ótica uns 700 quilômetros, né? Mais ou menos para chegar lá. De fibra. De fibra ótica. Então, assim, nesse processo, a gente consegue economizar desse jeito. E uma coisa que eu acho que fez muito sentido para os provedores que fizeram isso muito bem feitos, tem algumas etapas. Primeiro, tipo de equipamento colocar dentro da casa do cliente. Né? Não trabalhar com equipamentos, marcas que não conhecem, que não tem história, que não tem know-how. Equipamentos da atualidade. Então, você põe um equipamento de boa qualidade lá dentro. Você tem menos necessidade na casa do cliente. Dentro da operação. Olha que engraçado isso, Caio. Na nossa época, eu comentei com vocês que a gente precisava de uma pessoa para tanto X de usuários. Hoje a gente precisa de um funcionário para muito mais X de usuário. Por que isso aconteceu? Dentro da operação, a IA veio um baita de um peso. Então, assim, a operação hoje ela está embutida, a IA em tudo quanto é lugar ali dentro. Então, desde da forma do cliente falar com a gente, desde o análise sistêmico para saber se está acontecendo alguma coisa na conexão dele. Isso é interessante, porque assim, imagino que quando começou, tinha uma oportunidade de negócio lá atrás, que era aquela questão do via rádio, porque para você entrar no negócio, ele não era tão caro. Você conseguia entrar com um valor até bem tranquilo de se conseguir entrar no negócio. Então muita gente entrou. E aí tem o pessoal que fez certo, o pessoal que não fez certo, que já não tá mais no negócio, porque não tem... A margem, ela foi estreitando, ela foi tirando esse pessoal que não fazia certo do negócio, e foi ficando quem sabia fazer, de fato, né? Então, existiu esse momento no mercado onde você tinha essa oportunidade, certo? Mas aí entra a questão. Eu imagino que nem a W, nem a Sinal BR no começo da operação de vocês não faziam a conta, puxavam indicadores, porque vocês estavam falando que vocês não tinham nenhum setor. Aí o setor foi criado, você criou um setor de suporte técnico, depois você criou um setor de suprimentos, você vai criando os setores. Então, quando você não tem o setor, você não tem como cobrar indicadores, você não tem como medir nada. E hoje, acredito eu que não tem como, e aí vocês podem dar uma opinião muito mais embasada do que a minha, não tem mais como montar um provedor hoje sem eu ter um indicador, saber quanto que eu lucro, saber qual que é a efetividade do meu pessoal, isso não existe mais. E a IA pode ser uma aliada, né, Rodrigo? Eu tô falando besteira. Pode. Principalmente no processo, né? De análise de dados, né? Eu vejo que o pessoal falha muito, ele tem a informação ali, mas ele não consegue obter o resultado que tem ali. Então, tanto de atendimento quanto, por exemplo, os alertas que dá, ele não consegue consolidar essas informações e aí ela ajuda nisso. Ela ajuda você ter uma visão mais ampla. Seria, por exemplo, vamos imaginar quando você tinha teu provedor pequeno, você tinha tudo na sua mão. Era muito mais fácil você gerir isso. E aí a operação foi crescendo, você teve que delegar funções e você começou a perder essa visão. E eu acho que a IA ela consegue trazer essa visão que você tinha antigamente. Então ela consegue pegar todas aquelas informações que o teu provedor tem, te trazer de uma forma simplificada. Eu acredito que foi essa o objetivo, né? Porque assim, eu imagino assim, lá atrás, você, de repente, com um investimento aí de 20, 30 mil reais, você conseguia montar uma operação provedor de internet. Hoje em dia a gente está falando de centenas de milhares de reais. Com 30 mil na época, né, montava uma mega operação. Sim. Provedor. Então, hoje em dia com 30 mil você monta o quê? Não faz nada. Não monta Faz nada. Você não consegue abrir um bairro hoje de fibra ótica legal. Porque você falou da dificuldade de entrar, né? E o que acontece hoje no mercado? As pessoas que entram hoje dentro da área de provedor de internet sem dinheiro, elas literalmente entram 100% ilegal. Exato. Elas não têm projeto de nada, elas não têm uma legalização na Anatel, elas não estão pagando nota fiscal, entendeu? Muitas das vezes ainda está contratando o compartilhado para revender, que é ilegal também, é um serviço ilegal. Então, não tem como hoje a pessoa montar um provedor sem uma verba inicial essa fase que eu entrei passou, entendeu? Se for para fibrar, tem que desprender já de cara R$500 mil, por exemplo.
Pra Porque entrar. não é só a fibra, não, né? Não tem, é muito No caro. mínimo. Ó, ele tem que ter Ah, fibra, ele tem que implantar essa fibra no poste, ele tem que ter o equipamento para instalar no cliente, porque lembra que é um investimento? Então eu ponho o cliente hoje, eu vou zerar a conta dele daqui 10, 11 meses. Então eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que ter a equipe, eu tenho que ter carro, Funcionário com os NRs da vida. máquina de fusão, sabe? Máquina Então de existe um equipamento. processo hoje, no mínimo 500 mil reais E para o você cara tem- começar. Você tem que manter a operação pelo menos por um ano sem praticamente lucro, né? Porque Isso aí. os primeiros clientes levam um ano para te dar o Tem retorno. mais, né? Mais de um ano, né? Tem mais. Não, se você for colocar na Continua. ponta do lápis o projeto que você gastou, é mais de um ano. Eu tô falando Mais de um que a ano. gente gasta de 10 a 11 meses, o custo que eu tenho com o cliente. É a hora técnica, é o gasto do teu carro, é as notas fiscais que você tem que pagar os impostos dessas mensalidades, é o equipamento que você pôs na conta na casa dele, é a fibra ótica que você puxou até na casa dele, então, e a manutenção prevista para esse cliente durante o primeiro ano. Mas aí, até as empresas de vocês não têm produto, porque eu imagino o seguinte, você entra na casa de um cliente e você vende pela internet, você está fazendo uma venda só. Só que você entra na casa do cliente e você consegue colocar mais serviços lá, colocar, por exemplo, telefonia, você consegue colocar, por exemplo, e aí estamos colocando empresas também na jogada, porque quem atende casa atende empresa, não tem problema de atender empresas no geral, varejo e tudo mais. Então você coloca um serviço de monitoramento de câmera, você coloca outro serviço, e assim, para a pessoa construir isso fica ainda mais caro. Mas ela pode comprar. Vocês não têm esse tipo de serviço para oferecer também? Rede neutra? Fala um pouquinho. Ô, Caio, só voltando sobre a questão do acompanhamento do custo, né, que você fez Uhum. na outra. Na Sinal BR, a gente teve um certo momento que a gente passou a olhar para o custo de toda ativação. Foi quando a gente criou, né, o departamento de engenharia. Então, hoje, na Sinal BR, toda ativação, como o atendimento da Sinal BR é personalizado, então toda ativação ela passa para o departamento de engenharia, que faz uma análise, né, de estudo de viabilidade técnica e custo. Então, lá atrás, né, a gente já olhava para esses custos para a gente saber, ó, a gente vai conseguir atender o cliente, né, no ticket XYZ ou não. Porque antes, né, da implantação aí do departamento de engenharia, que fazia estudo de viabilidade, que faz, né, estudo de viabilidade técnica, a gente só instalava. E a gente não tinha essa visibilidade. Com o departamento de engenharia, que foi uma das implantações que a gente teve no decorrer aí, que na minha avaliação foi muito assertivo, a gente passou a olhar para o custo. Tanto é que tem atendimentos que a gente não consegue devido ao custo. Ah, vou atender, tem que lançar tantos metros de fibra. Para o cara pagar, né, para a empresa, né, a gente atende só o B2B, ou o provedor, pagar um valor que não, dentro, sei lá, de 12 meses, O enfim. ROI é muito alto. E a gente acabava negativando o EVT, né? Negativar a gente negativava, mas a gente passava para o comercial o custo e acabava sendo Calculava o inviável. ROI e falava assim, não, se você ter o retorno disso aqui, você vai demorar demais, não? Exatamente. Acaba não sendo viável, porque até lá o cliente cancelou, por exemplo. Então faz um certo tempo já que a gente vem olhando para esses custos de instalação. Nesse caso onde que o custo é alto, o cliente, se ele quiser arcar, se ele quiser pagar essa instalação, Dificilmente a gente cobra instalação, mas tem casos que se a gente repassa o custo para o cliente, às vezes ele acaba não arcando com o custo total. Mas, realmente eu quero ser atendido. Paga parte, depois é diluído na mensalidade. Porque aí cada atendimento é um custo diferente. Falando um pouquinho sobre essa parte do cliente custear isso aí, por causa da oferta que tem no mercado, ele não custeia com você. custeia. Porque às vezes você foi um indicado. Ele tá até confiante em contratar com você. E aí, em volta dele tem outros para atender. Então, que chega no cara e fala assim, vai te custar 20 mil reais, porque nós estamos falando de lançamento de fibra ótica. Às vezes a pessoa tá 10, 15 quilômetros de distância pra gente puxar um cabo somente para ele. Aí, com todo esse custo que a gente tá falando, eu repasso esse custo pro cliente por 20 mil e ele fala, não, eu não quero, entendeu? E aí a pessoa vai ter alguém do lado dele ali que vai atendê-lo. Então, fica mais difícil a gente repassar isso hoje. Hoje em dia é muito difícil. No começo, lá atrás, tinha um outro que tinha, né, menos oferta e tal, acabava pagando parte aí da instalação. E se você agregar, por exemplo, voltando na minha pergunta lá. anterior, se você agregar, por exemplo, mais produtos para vender para esse cliente, de repente o teu lucro também não aumenta um pouquinho, de repente não pode valer a pena, por exemplo, um cliente onde você só venderia o IP para ele,
E aí você, de repente, consegue colocar uma telefonia para você colocar ele lá, um PBX, uma hospedagem, alguma coisa. Vocês não têm esse tipo de produto? Isso não acaba ajudando também a custear isso aí ou não? Hoje, falando da AW, por exemplo, nesse processo, a gente veio de uma empresa que só atendia o B2C. Então, Uhum. durante 10 anos, durante 12 anos de existência da AW, a gente só atendia literalmente o B2C. Tinha algum B2B ali que pingou pra gente, e não faz sentido eu negar, eu atendia. Mas a gente não tinha uma procura atrás desse tipo de serviço. Então, o que aconteceu nesse processo? Já fazem hoje, por exemplo, vai para quase 5 anos que eu atendo hoje, por exemplo, câmeras. Então eu vendo a internet para o cliente e eu vendo câmeras para ele também. Então eu instalo câmeras na casa dele, ele me paga uma mensalidade, eu mantenho o serviço funcionando para ele. Não é um monitoramento de imagens, é manter esse serviço funcionando para ele lá, Para ele mesmo acessar. para ele mesmo acessar. Fica na responsabilidade dele, é ele que tem os acessos lá. Parou uma câmera, deu defeito, estragou, enquanto ele está nesse contrato, eu mantenho o produto funcionando para ele. A gravação fica lá no local ou Fica você nele. armazena para ele? A gente escolheu não trazer o armazenamento para nós por enquanto. É um estudo que a gente tem feito nos últimos 1 ano aí, porque a gente tem atingido uma marca grande de usuários que tem hoje aderido a isso, pelo boca a boca também, né, da pessoal. E aí, estudando esse mercado, o que começou a acontecer? Começou a trazer outras demandas que faziam sentido eu vender para esse usuário. Então, por exemplo, hoje, a pessoa pode ter um Exit Lag contratado por nós. Explica o que é o Exit Lag. Exit Lag é um aplicativo para jogadores e ele instala na máquina dele ou no celular dele que melhora a conectividade de rota. E aí, o que é rota? Vamos estudar que a gente tem várias vias para chegar num único lugar. Eu tenho vias melhores e eu tenho vias piores para chegar nesse lugar, mas todas elas chegam no mesmo lugar. Então, o Exit Lag ele faz esse estudo através de uma inteligência artificial que roda dentro desse software e ele caminha esse pacote pelo caminho mais rápido e melhor, né? E mais estável, por exemplo. Nem sempre o ping é a melhor situação, mas o caminho mais estável, né? É o melhor para jogo, por exemplo. Isso aí, ele tem um modelo de negócio que ele deixa você ser parceiro dele para revender essa solução para o Isso, cliente? A gente é parceiro da Exit Lag, onde a gente pode fornecer esse serviço para os nossos usuários. Então a gente tem planos específicos para isso lá hoje, que atende o usuário nessa demanda. E aí surgiu outras oportunidades. Por exemplo, hoje a gente é um MVNO, a gente fornece o chip de celular para o usuário final, e a gente sempre teve telefone fixo para o usuário final também. E aí, nos últimos 2 anos, depois que a gente construiu a sede, começou a ver esse local, essa ideia do P2P. Porque a gente começou a ter uma aparência melhor para a internet e entender que agora a gente tem uma estrutura legal para o B2B. Né? Uhum. E aí é onde a gente pegou e falou, não, então nós fazemos isso B2B e facilitou a vida do usuário final, porque assim, uma coisa é a pessoa ter que contratar vários serviços e lidar com vários tipos de suporte. Por exemplo, a Exit Lag, uma empresa mundial que tem milhões de usuários, o cara não fala com ninguém lá. Um fato. Ele vai falar com robô, ele vai falar por e-mail. Sabe? O usuário final não quer saber disso. Então, nesse know-how de entrega de serviços que a AW propôs a fazer, ele trata tudo comigo, entendeu? Uhum. E a maioria das pessoas são regionalizadas, elas têm o contato da empresa, pode ir lá na empresa. Tem sempre uma pessoa falando com ela ali quando ela quer falar com alguém. Então, isso trouxe esse tipo de serviço, esse combo de serviços, né? Quando a gente parou para trabalhar para o B2B, a gente falou, não, por que eu tenho que entregar só a internet para a pessoa? Então, hoje, para a empresa, eu coloco a câmera na empresa dela. Ela tem o celular, o chip de celular. Ela pode ter o firewall que a gente implanta na empresa. Segurança, entendeu? Que era o podcast anterior, a gente falou um pouco sobre isso. Onde você chega com esse pacote, o usuário final ou a empresa... ela Chama de IP seguro, alguma coisa assim, não? Eu já vi o pessoal vendendo, a própria Vivo vende assim, internet segura, você me chama alguma coisa do tipo ou não? Não, geralmente quando parte pro Firewall, já é um profissional mais avançado que você vai lidar com ele. Então a linguagem já parte pro profissionalismo mesmo, né? Uhum. Então a gente escolheu trabalhar dessa forma. Você vende isso no Corp, então? No Corp, no B2B. Eu acredito que a visão que eu tenho é o seguinte, você tem a equipe de suporte lá, você tem a estrutura, você com essa alta demanda da fibra, que o aumento dos custos, eu acho que agregar os serviços, você consegue usar a tua equipe e trazer mais lucratividade para o seu provedor. Aí, uma das questões que eu vejo é o seguinte, você tem a sua estrutura lá, por exemplo, a MVNO.
Só que eu vejo que tem empresas que revendem esses serviços para os provedores também, né? Então acaba que ajuda os pequenos provedores, né? Então, serviços. Ajuda. Por exemplo, a gente tem a telefonia fixa. E aí nessa entrada do B2B, a gente pode talvez falar sobre isso um pouco. Isso aí aconteceu na parte do ataque de DDoS, enfim. Então a gente pode talvez trazer isso aí para o pessoal. É que o tempo acaba ficando um pouco, viu? Você vai perceber, né? Era uma conversa nos bastidores, Já né? tava achando que ia ser moleza, né? Ia faltar tempo aqui, eu falei, não falta assunto, Não, né? não dá para falar tudo. A gente começou a trazer a parte do MVNO junto para as empresas e isso ajudou a gente no custo. É isso que eu queria trazer. Eu fiquei pensativo. Lembra que você falou assim, como que você faz o negócio dar lucro? A mágica. Porque Os serviços agregados, os né? serviços agregados. Porque eu tenho um cliente aqui, ele é meu cliente, eu tenho contato com ele, tenho o telefone dele, tenho o e-mail dele, ele fala comigo de vez em quando. Então, como é que eu pego essa operação que não estamos falando mais só de internet, a gente começou a trazer serviços agregados. Mas uma das coisas que a gente teve uma análise no meio desse processo foi as pessoas começaram a trazer muito serviço agregado que não trazia dinheiro. Então o cara montava um plano lá que tinha 20 coisas junto, e o usuário final nem usava, e não trazia dinheiro para ele. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça, porque ele tinha um custo com aquilo. Para mim contratar qualquer tipo de serviço hoje, eu tenho um custo com ele. Pô, 2.000, 3.000, não importa se é baixo ou não. Mas tem um custo. A TV é assim, né? Porque a TV você não consegue cobrar do usuário, pelo menos que eu vejo, e ela dá um suporte para você. Já, por exemplo, a telefonia não, você consegue cobrar e ela te dá um lucro. No corpo, inclusive. Isso, exatamente. Por exemplo, outros serviços aí que pode agregar além da telefonia, que é o caso fixo, móvel, né? Tem também PBX, né? PBX. Hospedar um site. Hospedar um site. Um VPS, no data center tem um colocation, entendeu? E-mail, São coisas que a gente fornece São tudo lá coisas hoje. que você E-mail ainda, pessoal. pode oferecer E-mail. pro cliente, né? E ter uma lucratividade, né? A Sinal BR também foi, né? A Sinal BR, ela vinha do provedor, né? Aí ela foi pro B2B, pro empresarial. Era link de internet e LAN-to-LAN e VPN. Era o serviço, né? Isso. E a LAN era um serviço, né? Agregado também, era um se for serviço pensar, né? Mas a gente ainda Começou bem, se for começou. tinha um serviço. a gente monetizava isso, né? Tanto o Link P, serviço. E aí, né, a gente viu a necessidade de agregar novos serviços, tanto para empresarial quanto para o provedor. Do modo uma revenda de telefonia, né? Telefonia fixa. A gente hoje consegue fazer com que o provedor de acesso à internet tenha telefonia fixa pela nossa plataforma. Possa revender, né? Possa revender telefonia fixa. Porque a telefonia fixa, a nossa avaliação, ela deu uma boa entrada, né, de negociação. Porque antes quem tomava conta da telefonia fixa eram as grandes, né? Era Vivo. Nossa região aqui é Vivo, né? É Vivo, principalmente. O chip de celular também, né? Isso. E aí hoje a gente consegue, o cara não conseguia portar. Então, a gente, né, tem a licença STFC, hoje a gente consegue fazer a portabilidade desse cliente. Então, telefonia é um dos serviços que a gente conseguiu agregar. Partimos para a questão do serviço de data center, colocation, firewall também a gente... O provedor pode colocar um servidor dentro da tua operação lá, por exemplo. Vamos supor, ele tem lá o ponto de operação dele, tem ali o roteador, tudo que ele mantém com autonomia e tudo, mas vai colocar servidores, vai começar a empilhar muita coisa, de repente vai um CDN, alguma coisa, ele começa a ter um custo de energia elétrica que de repente não consegue absorver. Então ele pode colocar isso dentro da BR. Pode colocar isso dentro da BR, aí a gente se conecta com ele por um LAN-to-LAN, né? Para ele ter essa conectividade com esse servidor. Então são serviços que a gente também teve que agregar para o cliente. E você, para manter um servidor, por exemplo, o risco de ele parar, porque você tem que fazer ele redundante. Então começa a ficar caro para você montar uma infra dentro da sua empresa. Então, às vezes, um provedor, beleza, eu vou subir um sistema ali de gerência. Ao invés dele ter o servidor dentro da operação dele, ele pode subir. Isso. Na nuvem, né? Que a gente chama nuvem, né? Nuvem, Pode né? pegar um VPS, não precisa nem de ter um servidor físico, né? Não. Dependendo do serviço que ele quiser rodar, ele vai pegar um VPS e roda no VPS. Roda no VPS. Backup, né? O backup, às vezes o cara tem o servidor local e precisa de um backup. Então espelhar, né? Pode a espelhar. gente consegue fornecer backup. Então, são serviços que a gente trouxe para agregar, fidelizar o cliente, porque hoje esses serviços de data center, de hosting, vamos se dizer, estão com as grandes. Pegam a AWS da vida, a Azure. Então, a latência é maior.
você não tem com quem falar muitas vezes, o preço. Sempre não tem como quem falar. O preço é muito mais caro. Então a gente viu essa necessidade de trazer esses produtos para mais próximo do usuário também. E trazer, né, a Sinal BR, né, ela tem essa de parceria com o cliente, proximidade, então de confiança com o cliente. Então o cliente contrata a Sinal BR, né, o AW no caso, para ter N produtos. E ele abre chamado, né, uma reclamação com aquele provedor, entendeu? E isso pode ajudar, porque eu imagino assim, a gente falou de uma conta, Isso, do eu quero começo falar aqui. sobre isso. a gente falou que 30 mil reais você montava uma mega operação, com Uma palavras mega do Ira. Hoje em dia a gente está falando de 500 mil. Não é todo mundo que tem 500 mil para começar uma operação de provedor de internet. Mas vamos supor que deu a dorzinha, deu aquela coceirinha. Eu cheguei e falei, quero montar um provedor de internet. Como que eu consigo hoje e como que vocês conseguem auxiliar esse cliente, que vai ser cliente de vocês, de repente vai comprar link P, vai comprar produto de vocês aí, como você consegue auxiliar ele para ele poder fechar a conta no final do mês? Porque não tendo esse 500 mil reais, existe essa possibilidade de Eu de vou, conseguir eu fechar vou- existe, eu vou viu? dar uma coisa que eu sempre falo que uma fabricante que ajudou muito o início dos provedores Microtik, né? Então a Microtik, primeira Microtik. coisa que você vai falar É. tudo Microtik, Sim. né? Vai ser barato e vai funcionar, né, no começo. Dificilmente você vai conseguir montar um provedor com O MikroTik hoje o problema é o DDoS, né? Mas, enfim. É. Falando sobre o que Mas você aí, comentou... aí É não só tem um jeito, começo, né? Aí não vai ter Começo, como. cara. Aí você pode ajudar ele com proteção, de repente, para tentar Exato. segurar o DDoS É. para ele, se ele for cliente teu. Isso, exatamente. Mas eu acho que mesmo Mas assim, os filtros ainda é difícil ele segurar, né? passa Chega um qualquer pouquinho. pacotinho que passa lá, morre aquele É, bicho. e hoje você não consegue vender mais a mitigação também. Hoje você já tem Tem que que entregar tem já. embutido, Virou né? commodity. entregar embutido pro cara. Embutido porque todo mundo tem, né? Exceto tem se como- for uma coisa muito Isso que eu personalizada, ia perguntar. E que o cliente quiser, um serviço de No mitigação caso- mais personalizado, entendeu? no caso do Microtik tem que ser personalizado, não tem? Porque assim, vocês vão ter o geralzão de vocês. Isso, porque a própria operação de vocês tem que se defender desses ataques. Mas dentro disso, eu tenho o cliente que sente mais que o outro, mais sensível que o outro. É lógico, quem está utilizando o Microtik vai sentir mais. E aí você tem que personalizar a solução para tentar dar uma segurada para ele. Já que de repente ele não consegue ali desprender para comprar um top de linha, que seria de repente um Juniper, que é um equipamento bem mais caro. Teria que tirar do bolso e comprar lá um Juniper, uma HAL, alguma coisa do tipo. Então, aí vocês conseguem vender esse produto personalizado de segurança para ele lá? Existe isso no mercado? Você Ou não perguntou existe? assim, ó. Você falou que como que a gente tem que gastar 500 mil, etc. Isso acontece. Cara. Eu queria entender. Vocês acham, na opinião de vocês, que tem como alguém que está hoje aí ouvindo montar um provedor de internet com menos dinheiro que 500 mil reais e ter lucro e ter sucesso, ou não? Na opinião de vocês, quem entrou, quem não entrou, não entra mais? Como que vocês veem isso? E como que vocês costumam ajudar, se é que tem essa possibilidade? Tem sim. Ó, o que tem acontecido na AW? A gente passou por um processo de consumidor final, B2B, e nesse meio do caminho a gente começou a atender outros provedores também, que é o mesmo serviço que a Sinal BR faz desde a sua existência. Então, os caras são especialistas nisso lá, né? Só que existem algumas particularidades que eu, como dono de provedor, passei todas as dores do que é atender um consumidor final. Então, eu sei a dificuldade do cara para comprar um Microtik, eu sei a dificuldade do cara para ir para um Huawei, eu sei a dificuldade de um provedor ir para, igual a gente foi agora para o MX do 304, Juniper? um Juniper. Então, assim, são dificuldades que eu passei todas elas, né? E a gente passou, literalmente, usando o dinheiro da empresa para poder conquistar tudo isso. Hoje, a melhor arma de uma pessoa que quer entrar num provedor de internet, quer ter um provedor de internet, são dois processos. O primeiro, rede neutra. A gente fornece lá, por O que é a exemplo. rede neutra? Explica pro pessoal. A rede neutra é toda a estrutura de conectividade que a AW tem na rua, que são as CTOs que estão lá no poste. A gente fornece isso para a pessoa usar. Então eu tenho uma rede de fibra ótica lá na zona norte da cidade. Então todos os postes da zona norte lá, todas as ruas têm a CTO da AW, que é onde conecta a fibra ótica para atender o cliente. Onde você ativa o cliente final. Isso. Então até nessa CTO e até o meu backbone, eu alugo para essa pessoa. Então, para cada porta que essa pessoa usa lá na rua para atender um cliente, ele paga para mim por porta.
Então ele não precisa lançar a fibra ótica dele lá na rua. Nem colocar CTO, ancorar, não precisa de nada. Nada. Ele tem que pegar o cabo de fibra ótica, o drop, para atendimento ao cliente, conectar na nossa CTO e levar para o cliente dele. Então ele tem esse custo de implantação do cliente, não da implantação de estrutura, né? Nesse cenário, ajudou as pessoas que querem entrar no negócio. Ou ajudou outras demais, né? empresas a crescerem no negócio. Ajudou demais, porque assim, a gente tá falando que talvez seja o custo maior da operação no começo. Talvez não, é o custo maior. É o custo maior, É o né? custo O maior. lançamento de fibra Fibra ótica. e pagar os postes também, né? Custo mensal, que é o fixo. Você vendendo ou não vendendo, você tem que pagar o poste. Justamente, vamos supor, Isso. entrando numa cidade onde já tem algum provedor estabelecido lá. Vou fazer um lançamento de fibra ótica nessa cidade. Vou gastar essa pancada de dinheiro, vou ter que pagar mensalmente os postes. Isso. Então, ou seja, não é só o investimento inicial, e sim também o mensal ali. Isso. Tem todo um OPEX ali relacionado. Vou gastar tudo isso sem saber se eu vou atender um cliente final. É isso, né? Isso mesmo. E Isso aí, mesmo. nesse caso que você propôs aí, por exemplo, rede neutra, Isso. a pessoa consegue entrar sem essa necessidade de investimento inicial, ela vai pagar só se ela tiver o cliente. Ela entra com uma quantidade de portas contratadas e Ela aí tem um mínimo. o mínimo. Isso. Nada absorvitante, né? Mas dá para a pessoa iniciar isso aí. E aí o que acontece? Aí tem a segunda etapa. A primeira etapa é rede neutra, então a pessoa consegue chegar no usuário final. A segunda etapa é onde a gente fornece nosso backbone. Aí eu tenho o colocation para a pessoa, se ela quiser colocar o equipamento dela lá dentro, ou quando a gente escolheu passar, por exemplo, para um ativo mais robusto, eu posso alugar virtualmente esse serviço para ele. Então, o cara quer ter dentro de uma caixa dedicada, não quer colocar o equipamento dele. Ele paga uma mensalidade disso para mim. Então você consegue. Então, assim, se a pessoa tiver com uma dor hoje, e ele não consegue mais, ele não tá conseguindo mais trabalhar com o equipamento que ele tem, seja ele qual fabricante for. Uhum. E assim, também tô sem dinheiro, de repente não consegui administrar ali corretamente, fazer a separação de recursos para a empresa, e não tenho como investir no equipamento melhor. Você consegue usar o teu equipamento para poder ajudar essa pessoa. Você faz isso hoje. Faz isso hoje. Inclusive, tem clientes rodando isso, né? A pessoa ela não tem uma caixa dedicada de BGP, ela não tem uma caixa dedicada de CGNAT, e ela tá rodando tudo dentro da nossa operação. Tudo virtualizado. Tudo virtualizado. Porque às vezes, cara, não é porque a pessoa não teve, por exemplo, uma gestão legal do provedor. É porque o provedor dele é pequeno. E aí ele Não tá tem mesmo como ele, ter, ele não né? tem dinheiro mesmo para ter isso. E aí ele tá tomando pancada de ataque, que hoje é uma das maiores dores. Por mais que a gente tenha mitigação, sempre vai ter um tipo de vazamento. E o interessante é que eu não sei se são todos os RPs de provedor, eles têm a rede neutra que quem, por exemplo, é cliente, se por exemplo eu tenho um sistema e você tem o mesmo, eu consigo ativar um cliente Pelo teu sistema. pelo meu sistema. Não são todos. Não no são sistema. todos, mas Até interessante para quem está entrando, quem está ouvindo aí e está entrando no mercado, já procure um sistema que não te ingesse. Porque tem alguns que você vai ter que fazer transição de sistema e é dolorido. Muito dolorido. Vocês Tem entendem? como fazer? Tem, mas dolorido. Você passaram trava a por isso, operação. né? A gente passou por isso. E aí, você tem alguma dica para dar para o pessoal também que vai trocar de sistema de repente? Alguma dor que vocês sentiram? Não, na Sinal BR a gente teve uma vantagem que a gente não tinha, né, não tem o PPOE, então não tem autenticação. Então é uma operação do RP que a gente tinha mais administrativa, abertura de chamado. Mas lógico, a gente teve que fazer todo um treinamento, um mapeamento para fazer essa migração. Só que o antigo RP que a gente tinha, ele era muito engessado, né? As APIs eram muito fechadas e a gente não conseguia fazer algumas implantações que a gente gostaria. Se a API é fechada, você não consegue nem colocar uma IA para trabalhar Não junto colocar com você. IA. Né? E aí a gente já vinha falando dessa troca de sistema e a gente sempre ia postergando. Até que falamos, ó, bateu um martelo, vamos fazer. Começamos treinamento, avaliação, né, dos melhores, na nossa visão. Vamos migrar. Partiu pro treinamento, virou a chavinha. Então, assim, na Sinal BR a gente não... Tempo disso. Cara, a gente ficou uns 2 meses, 3 meses antes. Que a gente teve apresentação, teve treinamento com todos os departamentos, teve uma análise de... A gente tá falando de quantos departamentos hoje, assim? Lá Mais de 10? Na Sinal BR, tem uns 10 departamentos, mais ou menos. Né? Mas E 3 meses foi muito rápido. foi. Ó, mas Aí vamos a nesse empresa foi foi um ano. Não, foi um rápido. ano. O nosso foi rápido. Foi A gente rápido. já tinha namorado, né, há um tempo, vamos dizer, esse software, né? Que a gente migrou para HubSoft. Então a gente já conhecia.
E lá no passado a gente falou, não vamos migrar agora. Postergamos. Aí até que a gente, vamos migrar. 3 meses, treinamento que eu acabei de falar, viramos a chavinha. Tivemos dores de coisa de não migrar, que é normal, mas conseguimos fazer a migração, assim, muito bem feita, com bom sucesso. E tem nos dado muitas outras possibilidades. E a visibilidade, dashboard, que ele era muito fechado. Aí você consegue puxar uns números direto no sistema sem ter que levar Exatamente. pro Power BI. E foi assim, na mesma época que a gente conheceu a Maiá. Nesse mesmo... Foi no pré, né? Foi no pré. A gente não tinha migrado ainda. Então a gente pegou a base deles de teste, conseguimos fazer teste com a IA, na base de teste mesmo, simular, e na migração a gente já estava mais maduro, né? A gente eu participei dessa migração, então, além deles ter trocado o sistema, trocou o sistema de chat, né, Thiago? É verdade. O sistema, o ERP, Omnichannel. e implantou a IA. Foram Então, 3, né? 3 frentes. Foram 3, então assim, foi bem legal, não teve sim suas dificuldades, mas assim, não nada impactante. E eu queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho como que é o recurso técnico. RTI. RTI, que nós tivemos uma dificuldade lá com a questão das mensagens de OS, né? Lembra que entrava em contato com um e falava, não, tem que ser com o outro, lembra? E a gente desenvolveu um recurso técnico. Qual que foi? Quando finaliza a OS, o cliente recebe a notificação via WhatsApp. Hoje a gente, né, tem a... Isso daí seria um recurso técnico. Foi feito recurso técnico improvisado. Porque o que acontecia? O RP falava que era o Omnichannel que tinha que fazer a integração, né, Thiago? Sim. E o Omnichannel falava que era o ERP. Eu falei, não, Thiago, vamos desenvolver um recurso técnico no meio. E eu fiz para eles. Você fez um cara no meio. Um cara no meio. Um middle ali para poder tratar essas questões. Duas. Você tem tipo um agente no meio ali que analisa isso e então, por exemplo, ele fechou o OS aqui, esse agente dispara no Omnichannel a mensagem. Legal demais. Por isso que eu falo que é o rei... Tudo... É o rei das IAs e dos RTIs também. Ele consegue... Assim, pessoal, não entendam o RTI no pejorativo, tá? A gente, às vezes... E assim... Soletra o RTI para o pessoal aí. É recurso técnico improvisado. Né? Mas por que a gente fala que é improvisado? Porque a gente está num mercado muito novo, tá? Então a IA hoje... Vocês ouvem falar de IA faz quanto tempo? Não faz 20 anos vocês estão me falando de IA. Por mais que bem existisse... Pesado. 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos que veio pesado. Bem pesado. Depois dos LLMs e tal que surgiu, começou esse bate-papo. O ChatGPT foi o disruptivo, né? Então, assim, é muito novo. Então, se a gente fala de um sistema antigo, por exemplo, que eu acho que era o caso da Sinal, por exemplo, ali, o sistema não tinha ali uma função que você pudesse colocar, não tinha um webhook, não tinha uma API robusta o suficiente para que a IA pudesse consumir isso. Então, não adianta, você pode ter a melhor IA que você tem no mercado e você não conseguia fazer o recurso que não tem no teu sistema. Aí entra o RTI, né? Você criar uma ferramenta que vai fazer a ponte entre o seu sistema e a IA para poder ter essa comunicação mesmo sem ter a forma ideal. Vamos dizer, né? De fazer isso. Então... Porque o cliente tem a necessidade, só que não tem o recurso disponível, o sistema. Então você tem que fazer um recurso para atender o cliente de alguma forma. E a gente, como programador, a gente encontra esses caminhos facilmente. O Thiago está acompanhando. Quando ele fala, peraí, Thiago, eu vou pensar, não fala assim? No outro dia eu falo, dá certo, vou fazer assim. Então por quê? Você não tem a solução na ponta ali, só que você consegue desenvolver uma alternativa para atender. Mas o legal da Maiá é que vocês não chegam no serviço para oferecer engessado e acabou. Tem que descer goela abaixo para quem está contratando e aceitar daquele jeito. Tem muita ferramenta assim no mercado. Tem muita, mas é o que mais tem, é isso aí. Então a pessoa montou um processo para um tipo de serviço, você precisa de outro, porque o teu negócio é outro, a necessidade é outra, e aí vem a Maiá com essa dinâmica. Eu sei que isso é mais difícil para vocês, né? Porque torna muito mais adaptativo pro tipo de negócio de provedor. E por mais que a gente fale de provedor, o pessoal que está assistindo a gente desde o começo entende que aqui na Sinal BR é totalmente um tipo de serviço entregue. Um tipo de serviço fornecido desde o começo. A minha não, a minha operação é totalmente diferente. Então, um negócio engessado para mim, que foi montado para mim, muitas vezes não vai funcionar para a Sinal BR como deveria funcionar.
O que foi aplicado na Sinal não consegue ser aplicado em você. Então, tanto é que eu comento com o Caio, eu falo, Caio, não adianta, tem que ser um cliente, fechar, implantar, não adianta correr atrás de muitos, porque se você abrir o leque, você não entrega um bom serviço. Aí Então, você entra na manada, né? Que é o que entrega o negócio engessado e tem que descer igual então abaixo. não é entendeu? esse o objetivo. O objetivo é, beleza, vamos implantar lá na DAB, vamos implantar na Sinal, vai sentar, vai fazer, vai implantar. Agora a gente está implantando em um cliente, né, Caio? Que implantou a IA no provedor dele, foi um É um terror, desastre. desastre. Assim, aqui acontece. Quem tá no front, eles já arrepiam. Então, quando você fala de IA de novo com ele, como ele passou uma dor, ele já chega arrepiado na conversa. Arrepiado. E aí é difícil você conversar. Então, assim, às vezes o proprietário do negócio, ele entendeu, né? Então, sempre, que nem vocês, né? Que são mais a parte administrativa, sempre vai entender que precisa, porque vocês precisam de indicador, vocês precisam de resultados, vocês precisam de saber se está funcionando, se não está. E isso a IA vai fazer de uma maneira muito fácil para vocês. Então, vocês têm essa visão. Só que quem está no operacional, o que ele lembra, se ele implantou uma tecnologia que não deu certo, é da dor de cabeça. Então, quando você fala com ele já vem, pelo amor de Deus, não dá certo. Ele quer inviabilizar o negócio. Já é até um preconceito, né? Sim. Já. E isso hoje é uma barreira, inclusive. certeza. Por essa queima de mercado que houve. E houve uma queima de mercado. A gente a gente conversou com um cliente que eles estavam resistentes, que eles estavam com medo de ser mandado embora. É uma das coisas que não tem nada a ver. Isso O acontece Thiago também. tá aí, alguém foi demitido? Não. Não. Ele Contratou ajudou. mais gente? Pelo contrário, contratamos. Então, aí, isso daí é uma coisa que tá totalmente fora. Não existe esse negócio. O pessoal posta lá que foi mandado todo mundo embora e aí assumiu. Não tem condição. Pelo contrário, ela vai potencializar a tua operação para você contratar mais gente. Agora, se você tem um suporte com 10 pessoas que conseguir atender uma quantidade X de cliente, e sempre que você escalava a tua operação, você precisava de colocar mais um monte de gente, é isso que não vai acontecer com tanta frequência mais. Por quê? Porque a pessoa começa a ser mais produtiva com a IA, e ela vai ajudar a dar produção. Então a pessoa ela vai estar fazendo o que ela precisa de fazer. E não o que, de repente, é um processo manual, que é um processo repetitivo, que ela teria que só ler um script e falar, olha, fulano, faz isso, faz aquilo. Esse script acabou. Acabou. Inclusive, pegando esse gancho, ô Caio, a Sinal não vai usar muito isso. Mas pra gente lá que atende muito consumidor final, existem muitos processos que a IA faz com a pessoa e ela nem fica sabendo que tá falando com uma IA, por exemplo, e resolve o problema dela. Sim. Se você colocar um nome de humano na IA para atendimento, eu nem sei se é legal isso, porque tem uma legislação meio nebulosa, né? A gente fala cinzenta em cima de IA hoje em dia, não é 100% ainda. Mas se você colocar o nome de um humano e não contar pro cliente que é uma IA que está atendendo, muitos vão acreditar que é um humano. Muitos vão acreditar. Principalmente se na hora de você criar o persona, você falar para ela falar como um humano. Olha, a gente tem casos lá... Dar muita personalidade a ela, para ela não ser muito engessada. Ela... No final do atendimento, a pessoa fala, fica com Deus, Deus abençoe. E tá falando com IA. Sim. E o interessante também é que ela também manda voz. Então a pessoa às vezes manda um áudio, tem cliente analfabeto num provedor de internet. O cliente manda áudio, ele sabe apertar o botão ali onde é o áudio. E aí a IA muitas vezes pode responder com áudio, né, Rodrigo? Com certeza, é assim mesmo. Se ela entender, a pessoa, por exemplo, falar assim, não sei ler, ou manda um áudio, ou a pessoa mandar áudio, ela entende, ela consegue entender a intenção do usuário e começar a responder com áudio. Uhum. E aí o interessante, você pode clonar, você pode clonar vozes. Tipo a minha Até a voz sua. lá, ela vai Pode colocar responder a sua. através da minha voz. Na Sinal a gente são personagens, né? A gente o fez Alfred. 2. O Alfred, E né? a Sara, né? E a Sara. É o Alfred Do atendimento, né? E a Sara do comercial. que são personagens. E lá na Sinal, né, um pouquinho que o William falou, como é muito personalizado, né, o atendimento da Sinal BR, o atendimento, a gente não usa a IA nesse momento para ela diagnosticar problemas, né? Isso. Ela só vai fazer a triagem, o cara vai entrar em contato, ela só faz a triagem e entende qual que é a necessidade do cliente, se é NOC, se é financeiro, enfim, o departamento que a pessoa quiser falar. Então a pessoa não precisa clicar naquele menu 1, 2, 3 e 4. Só ela falar do que ela quer tratar. Ou se ela já chegar falando sobre um assunto, ela já entende que é um NOC. Ela E já faz consegue direcionar o direcionamento, departamento. e aí vai cair para um atendimento humano que vai dar as tratativas normalmente, né? E a gente conseguiu colocar a questão da abertura de atendimento, de forma a própria IA, que o ERP antigo não tinha essa possibilidade,
né? Então, o cara entra em contato com a gente, ele já faz a abertura de chamado, já direciona, ele entende e direciona aquele atendimento para o departamento que ela ia entender para dar essa tratativa. Curioso da Sinal também é que vocês colocaram o Alfred de vocês para cobrar também a equipe técnica, né? Sim, Tá demorando na tratativa, como é que funciona isso aí? na equipe técnica tem uma função bem legal, que a gente faz o acompanhamento da equipe técnica, o cara vai mexer numa caixa de emenda. Então, ele tinha que ligar para o NOC e falar que estava iniciando um atendimento, né? Hoje não, com a IA ela manda uma mensagem lá vou dar início na atividade. Automaticamente ele já coloca essa informação no ERP e os analistas já sabem que ele está dando uma atividade. Por quê? Se parar algum cliente, alguma coisa, tiver algum incidente próximo onde o cliente está, a gente já sabe. Então o Alfred já faz isso automaticamente. Vai lá tirar uma foto do rompimento. O cara tira a foto, o Alfred consegue anexar essa imagem no nosso sistema. Um outro recurso que foi colocado lá, se a pessoa fica 20 minutos, né, e ninguém responde, ele cobra no grupo do NOC. Ele vai lá e manda... Tal cliente está aguardando ser aguardando. atendido. Então você vê, William, que aquilo que você citou da solução personalizada é isso. Isso aí. E essas funcionalidades, às vezes, para você não dá certo. Não faz muito sentido. Entendeu? Então por isso que não tem como ser um produto fechado. Foi personalizado. Igual ele comentou aqui, que a pessoa antes precisava ligar pro NOC para notificar que vai mexer numa cell. É nesse ponto que a IA elimina a quantidade de funcionário. Sim. Porque às vezes você tem 10 equipes na rua, você tem que ter uma pessoa só para ficar atendendo a pessoal da rua. Hoje não, hoje ele eliminou um funcionário ali, por exemplo. Você pega essa pessoa e usa ela para outra coisa. Para outra coisa. Exatamente, outra coisa. E é engraçado que mesmo com toda essa digitalização, com toda essa entrada de IA e a diminuição de demanda, às vezes, de pessoas que estão fazendo certas coisas, a gente ainda sofre com contratação de Com pessoas. falta de funcionário. Vocês têm... É de você, as duas empresas têm essa dor, não? Eu tava Foi o conversando primeiro- agora. Foi o primeiro assunto Primeiro que a gente assunto nosso. Eu saí de uma entrevista para vir para cá, entendeu? falou. Primeiro Para assunto. contratar a pessoa. Não é só de vocês, não. E assim, Bem, a nossa todo região, quando você estuda regiões, por exemplo, a nossa região ainda é muito ruim nessa parte, cara. E você acha que falta o quê, William? Assim, ó, faltam pessoas, na opinião de vocês dois, eu quero ouvi-los. O problema de faltar mão de obra é que falta pessoas interessadas na área, ou de repente conhecer a área, saber que existem oportunidades no mercado. Falta cursos e instruções, ou as pessoas estão preferindo fazer outras coisas? Qual que é a visão que vocês têm disso? Responde primeiro. Eu acho que as pessoas estão preferindo fazer outras coisas. Porque hoje, né, na área de telecom, consome muito tempo, né? A gente estava falando da questão da equipe técnica externa, tem que ter muita disponibilidade. Então, o cara está fazendo uma atividade, a equipe técnica externa, infelizmente, no nosso caso, no caso da Sinal BR, são redes extensas, não consegue chegar 6 horas da tarde todos os dias. Mas não ganha hora extra? Não ganha alguma coisa Ganha. pra bonificar a pessoa, pra fazer ela querer trabalhar nisso? Mas não é isso que está atraindo. Entendi. Na hora que a pessoa vê a vaga, ela fala, Então, a mas pessoa quer mais, não quer essa exaustão, na minha avaliação, ela não quer essa exaustão, um trabalho mais, vamos dizer, puxado, vamos dizer, Então, entendeu? mas não é Tem de só- horário. Não é só na área, na mão de obra, vamos dizer, pesada. Por exemplo, na parte de IA, que é uma coisa nova, quando eu comecei a trabalhar com a IA, que eu comecei a ir nos cursos, nos eventos, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, que só 40 mais. Então, mas o meu Só posicionamento... pessoas 40 mais mexendo com IA. Quer dizer, na minha cabeça, seria aquele jovem que está começando, que está com a cabeça limpa, seria o melhor pessoa Ideal, para trabalhar com IA. E não é. É as pessoas mais velhas que estão trabalhando com IA. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero que o William fale primeiro. A minha opinião sobre isso aí está relacionado a berço e cultura. Então, por exemplo, como é que era a minha infância? Quando eu comecei a trabalhar, e se por algum motivo eu perdia meu emprego, já existia uma cultura, e para os meus pais ainda era pior ainda essa parte, mas já existia uma cultura de ser vergonhoso, por exemplo. Então, isso mudou muito, porque os próprios pais têm incentivado aos filhos a não se esforçar dentro das empresas. Esse é um Enzo. A ser um Enzo. Porque assim, ó, a gente pega pessoas lá, por exemplo, a gente pega uma menor aprendiz, pessoas jovens, 16 anos, 17 anos, e se você tem uma reunião, uma coisa mais dura, e o duro que eu tô falando é assim, ó, você tá analisando a pessoa faz uma semana que ela gasta mais tempo no celular dela do que trabalhando. Uhum. Aí você chama ela pra uma conversa e fala, eu não tô te pagando pra você ficar no celular, você tem que produzir.
Então você tem que aprender, você tem que desenvolver. Falou, óbvio, sem nada demais. Ela não volta depois do almoço. Ela não volta. Então, assim, na minha época de infância, se eu falasse assim, meu pai, eu não vou mais lá porque a pessoa falou que eu não tenho que ficar no celular, por mais que nem existisse celular, meu pai me dava uma carcada, puxava minha orelha e falava, você volta lá e pede desculpa. Então a gente tinha uma cultura totalmente diferente. Hoje, qualquer mimimi, a pessoa não volta a trabalhar. Mas isso na tua opinião, e aí eu vou falando um pouco do meu viés, do que eu penso dessa situação. Não é, de repente, uma falta de visão de longo prazo dessas pessoas? Porque, assim, é óbvio que ninguém vai entrar sem experiência em qualquer lugar que ela for trabalhar como o gerente de operações, que é o caso do Elcinho, ou como o diretor da empresa. Porque ele conquistou isso com 14 anos de trabalho. Ele conquistou isso com Exatamente. muito trabalho. Então, assim, quando você entrou na Sinal BR, você já tinha uma bagagem, você já trabalhava antes em outras empresas. Provedor. Seu primeiro cargo foi do quê? Meu primeiro cargo foi de instalador. Instalador. Internet nas casas. Então, pra você ver, de instalador, ele chegou em gerente de operações. Foi uma carreira que levou ele para esse cargo. E é Entendeu? o comum. Que é o comum. Ou você pode empreender e sofrer todas as dores do empreendimento, que em 10, 15, 20 anos, dependendo da empresa, você vai ter o resultado. Sem férias, Sem férias. sem pausa. Empresário é assim, a Isso pessoa aí. tem que saber o que ela tá querendo na vida dela. Mas a pessoa que tá querendo trabalhar numa empresa, entrou numa empresa, ela não vai começar como diretor. A menos que ela já tenha uma bagagem extensa de outro lugar, porque as pessoas querem pessoas com experiência. Então não falta essa visão de longo prazo, voltando na minha pergunta e a afirmação, não falta uma visão de longo prazo nessas pessoas. Tipo assim, eu vou entrar, eu quero crescer nessa empresa. Essa empresa é uma empresa que eu gosto, por exemplo. Olhei para uma empresa, eu olhei para a empresa de vocês aí. Olha, gostei dessa empresa. Essa empresa aqui é legal, ela tem um plano de carreira, porque eu imagino que vocês têm isso aí. Tem um plano de carreira, tem uma sucessão legal. Eu quero chegar a gerente, eu quero chegar a diretor, de repente, dependendo do tamanho da ambição da pessoa. E isso é possível, não é? De acordo com o crescimento do negócio. E não falta isso na pessoa, da cabeça da pessoa? É possível, Caio. Só que aí a gente tem que trazer isso um passo antes. Porque existe uma coisa que chama responsabilidades. E aí, o que acontecia antes do processo do que a gente está vivendo hoje? As responsabilidades de criar uma pessoa e de cuidar dela, de desenvolver aquela pessoa, era dos pais. Isso, na época dos meus avós, dos meus pais, por exemplo, até eu peguei essa fase. Eram os pais que cuidavam da gente, eram os pais que ensinavam a gente a ser ético, a ser honesto, a agarrar firme, a trabalhar. Lembro do meu pai pegando prédios inteiros para sentar a porta e ele almoçando de pé. E eu com 9 anos vendo ele trabalhar desse jeito, entendeu? Então, vinham dos pais. Isso passou. Aí a responsabilidade de tudo isso começou a ser das escolas. Então as escolas ensinavam, porque a quantidade de trabalho do pai no dia a dia, o pai não fez mais isso. Aí eram as escolas. Só que agora passou as escolas. Então quem está com essa responsabilidade hoje? É o empresário. Então a responsabilidade hoje de ensinar o que é ético, o que é certo, o que é agarrado, o que é ir para cima, ficou com o empresário. E como que a gente faz isso, William? Como a gente tá falando de empresários aqui, né, quem empreende, até administradores também, no caso, né? Sim. Como que a gente, como administrador, como empresário, como que a gente consegue passar essa visão por exemplo, isso aqui a gente ajuda numa conversa de podcast, a gente ajuda de outros meios? Ajuda com muito afinco, porque aqui a gente não tá passando a mão na cabeça, né? A gente tá falando a realidade do negócio. Só que assim, o que acontece hoje, por exemplo, vamos falar da AW. Hoje, pra gente contratar uma pessoa, existe um passo principal que ele é feito primeiro, sem eu me preocupar se ele tem 14 anos de história dentro de uma empresa. Eu preciso entender qual que é o perfil dele, e se ele vai se encaixar com a minha cultura de trabalho dentro da empresa. Então, nessa primeira etapa, a gente consegue frutar muita coisa das pessoas que não vão conseguir se encaixar. É aí que está o problema. Por quê? Porque as pessoas não estão... Por causa de ninguém tá cuidando mais dele, ninguém mostrando a realidade, e as pessoas muito no seu cotidiano de dia a dia, que é dentro da sua casa. O pai só fala mal do emprego que tem. A mãe só fala mal do emprego que tem. Como que o filho vai crescer nesse viés de ser um cara que vai se esforçar, que vai crescer, que vai para frente? Isso tem que estar no perfil dele. Então não depende da mãe, não depende do pai, não depende da escola, porque toda essa área, ela tá falando mal desse trabalho. Então você fala que hoje um setor importantíssimo numa empresa é o setor de contratações, ali, o RH. Com certeza. Que consiga analisar esse perfil. Você vê isso também, Odilson? Sim. Hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Que as coisas tudo muito, muito rápido. Na Sinal BR a gente faz também. Antes de qualquer contratação, tem o psicólogo. E faz a análise. Tem o perfil
gato, leão, não entendo muito isso. Mas ela já passa o perfil daquele candidato. E muitas vezes ela já nega. Ó, eu não Entendeu? sou não sou nenhum psicólogo para entender de perfil, mas aconteceu um caso, por isso que você falou que o perfil é muito importante, que eu tenho um técnico hoje que trabalha e ele chegou e ele não sabia praticamente nada da área. Só que o que que aconteceu? Qual que foi a vantagem? O perfil dele era um perfil muito determinado. E eu coloquei ele para assistir alguns treinamentos que a gente tem da empresa. E ele no final do teste lá, eu falei, você assistiu todos os vídeos? Ele falou, ó, não deu tempo, eu assisti 10 vezes o primeiro vídeo. Eu louco, é? Eu comecei a perguntar para ele. Ele respondeu tudo. Tudo. Ele decorou o Ele primeiro vídeo. decorou o primeiro vídeo. Aí no segundo, eu falei, não, então vem o segundo dia. No segundo dia ele decorou o segundo. Bom, ele ficou uma semana fazendo isso. Quando ele, sem prática, quando ele entrou para trabalhar, ele já sabia o Porque assim, ó, processo. quando a gente fala de perfil, e aí é mais difícil para quem está começando como empresa. É muito mais difícil ele pensar desse jeito que eu vou falar agora, por exemplo. Mas quando a gente fala de perfil, a gente fez o nosso diagrama de funções dentro da AW, para cada tipo de função foi desenhado um perfil específico para aquela função. Então, para quem não entende muito, tem o executor, planejador, analítico e comunicador. Então, tem o executor, comunicador, planejador e analítico. Para cada um desses que a gente está falando, ele é bom para um negócio. São quadrantes, né? Você vai inclinando ela para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, para um gerente, excepcionalmente para um gerente, ele tem que ser executor, planejador. Por quê? Porque o executor, ele quer resultado, a todo custo ele quer resultado, e comunicador porque ele precisa saber falar com as pessoas. Para uma pessoa que fica geralmente na frente de um computador, vai ficar o dia inteiro olhando pro computador, geralmente ele tem que ser um analítico, ou ele tem que ser um planejador. O problema do planejador é que ele tem que estar sempre tendo alguém falar assim, ó, faz isso, faz Tem que ter aquilo. o chefe. Tem que ter o chefe, tem que estar sempre direcionando. Esse é o planejador. O analítico é o cara que quer que tudo, por exemplo, o fiozinho aqui vai estar mais reto, a minha mesa mais organizada. Não é meu caso. Eu por consigo focar o dia inteiro num único serviço dentro de um computador e ficar o dia inteiro então é olhando meu para caso. ele. Então, só que você tem as misturas dessas situações. Você pode ser, por exemplo, um executor analítico, entendeu? Então, dentro da empresa, a gente desenhou tudo isso. Então, na hora que eu vou para uma entrevista para uma pessoa, na pré-entrevista que é feita online, etc., ele já fez esse resultado para me trazer o que ele é. Para mim saber. Então, por exemplo, técnico de rua, eu gosto muito de técnico de rua que tem o analítico. Por quê? Porque ele é certinho. Então, se for desenhado para fazer daquele jeito, o analítico não consegue fazer diferente. Entendeu? Então, Tem que ser um executor meio analítico. Ou não? na verdade, pode ser. Ele tem que ser. Mas eu prefiro ter mais analítico do que o executor. Porque você consegue, através dele fazendo o serviço certo, ele vai executar os outros serviços porque a demanda foi passada para ele, né? Então, através da cultura da empresa, eu encaixo com tudo isso. E aí a gente consegue melhorar a contratação. Só que você demora muito para achar essa pessoa. Porque tem que estar nela, porque ninguém ensinou ela. Então, às vezes a gente pega uma pessoa igual ele que tá 14 anos na Sinal e se desenvolveu a todo esse processo, talvez não veio Então, da casa dele. Mas aí tem uma coisa que você citou aí no meio aí que eu acho que faz parte. Que é a questão de processo. A gente ter processos internos muito bem definidos não ajuda as pessoas a se direcionar na empresa? Sim, com certeza, né? Na contratação, né? Igual na Sinal BR a gente tem o plano de carreira. Na contratação, né? A gente também faz essa análise de perfil, né? Comunicador, analítico. E a gente demonstra esse plano de carreira para o colaborador. Então ele já entra sabendo que a empresa possui um plano de carreira e que ele é júnior, cara, o próximo passo é pleno. Então, para você ser pleno, você precisa fazer isso, X, Y, Z. Já fica claro para ele ali a estrada. Isso, e tem o plano, e tem o prazo também. O cara não entra hoje com júnior dentro de acabou o período de experiência, vai para um pleno. Então tem um prazo dentro do plano de carreira, tem esse Ele tem que manter consistência, né? A Exatamente. consistência não é 3 meses. Não é E 3 esse vai ter o meses. processo de desenvolvimento também da pessoa, né? Sim. Ela entrou, esse desenvolvimento ele não vai ser assim por conta, ele vai ser assistido. Você consegue direcionar a pessoa, né, a se desenvolver. Eu acredito, por exemplo, você que 14 anos que você começou lá no operacional e hoje está na gerência, você andou por esses perfis aí. Sim. Uma hora você foi analítico, depois você foi... Eu acredito que Como tem é que que ser func- assim, né? Como é que funciona um pouco isso? Um pouco é da pessoa e você pode andar entre eles. Não pode Mas- estudar também? Mas para você fazer isso é muito esforço.
Então, por exemplo, uma pessoa que ela é planejadora analítica, ela não tem comunicação e não tem execução. Então, ela não está focada muito em resultado e também não é pessoa que conversa muito. Então, para essa pessoa sair do retrativo, igual você lembra que você falou, eu fiz até aula, eu era Sim. muito fechado, eu não tinha a parte de comunicação. Exato. Para você passar a ter a parte de comunicação, você se esforçou muito para isso. Sim. Então, você pode andar entre eles, só que é um trabalho árduo para se fazer. No caso do Thiago, eu conheço um pouquinho da estrada dele. Você teve que estudar também. Você foi fazer faculdade. Sim, eu sou formado em Direito. Então, eu me Mas não formo- ajuda, não ajuda? Ajuda. Você ter uma visão diferente, né, de algumas coisas. A própria forma de se comunicar, escrita, né? Quando eu entrei na Sinal BR, analítico, NOC. É isso que eu falei. Você teve que andar entre os Exatamente. perfis, né? E aí, foi cursos, né, técnicos, CCNA da vida, os microtik, os Ubiquiti da vida, né? Telefonia, a gente fez um curso lá atrás Ainda também. tudo isso é bom para analítico, porque ele está lidando com Não, dados. ele ainda Pro- tava ali. Tava pro- nessa analítico. função. Pro analítico. E aí surgiu a necessidade, né, da empresa, foi mais a parte de gestão, que era fazer a parte do planejamento da equipe técnica. Então eu já passei a gestionar algumas pessoas, que era a equipe técnica externa. E aí foi quando eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto, que também me deu uma outra visibilidade na parte de organização, tenho os planejamentos, tenho as cartilhas a seguir. E aí fui mudando meu perfil gradativamente. A última que eu fiz deu planejador comunicador, E não tinha, né? Se você fizesse que a primeira... não tinha. Então eu transitei por essas 4, né, que a Demandou gente... muito esforço, que nem o William falou. Sim, treinamento, aprendizado. Quantos anos foi o curso? 1 ano, pelo menos? Foi 2 anos que eu fiz. Tá vendo? Ele ficou Cada 2 vez. anos Presencial, da para da ter o comunicador, Ah, pós-graduação. para construir. então, assim, não é da noite pro dia. Não Você é, não acordou, agora eu sou comunicador. Não existe. Não, e aí a vivência, né, no seu dia a dia, com a própria equipe, né? Cara, todo dia é um aprendizado, todo dia você aprende coisa nova. E aí você vai lidando com as pessoas. E aí você vai também, eventos, treinamentos, e vai aperfeiçoando esse lado comunicador, planejador, né? A gente tem na parte tem que planejar muito. Vocês, hoje, assim, como gestores, vocês se prendem bastante em indicadores, em números, vocês olham muito para isso, ou é no feeling, É meu sonho. É meu sonho ficar mais na parte é o mundo ideal. mundo ideal, ficar na parte de gerenciamento. Mas ainda eu fico muito no operacional. A gente, cara, teve muitas alterações também esse ano de colaboradores antigos que saiu. Então, alguns remanejamentos que a gente fez interno, isso requer tempo e você tem que estar na retaguarda para fazer o negócio andar, porque não pode parar. E a diretoria acaba sendo mais ativa, então. A diretoria acaba sendo mais ativa, participativa, e aí você acaba ficando um pouquinho mais no operacional, mas não deixando de olhar para indicadores, né? Você acha o seguinte, que uma pessoa tem condição de chegar numa gerência sem passar por todos os perfis assim? Eu Ela acho, ser... eu acredito que sim. Não precisa passar. Não eu precisa, eu ela acho que pode não se precisa tornar passar também. Porque o perfil não está relacionado à capacidade técnica dela. Está relacionado a como pessoa mesmo. Se ela é mais fácil de falar em público, se não é. Se ela é mais uma pessoa que consegue sentar numa mesa durante 30 dias, todos os dias, e ficar focada num projeto. Eu, por exemplo, sou executor comunicador. Mas Então, analítico também, isso que é gozado, né? Você também consegue ficar executando. mas não um período longo. Ah, tá. Eu paro, Você cobra um buraco. eu tenho meus processos de analisar os dados da empresa, de ver documentações, de ver resultados, de ver os gráficos, de ver tudo isso. Eu tenho esses, mas se eu tiver que fazer isso durante 30 dias, tá? No 31º dia eu tô dentro de uma área depressiva. Porque é muito esforço para você fazer algo que você não gosta. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver as coisas se desenvolver, eu quero ver a instalação, eu quero ver o crescimento, eu quero ver pessoas fazendo fechamento de venda, eu quero fazer uma palestra, eu quero dar um treinamento, eu quero estar aqui no podcast, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu faço com afinco, então eu faço na maior parte do meu tempo. Mas eu não posso deixar na parte do analítico, por exemplo, de lado. Então, a gente tem que se esforçar nesses momentos. Então, o cara que ele vai se tornar um gerente ou um diretor, ele necessariamente não precisa passar por todos os perfis. Ele tem que ter os perfis necessários para cada fase que ele tiver. Saber olhar para os outros. Ele passar para os gestores, ele só vai agilizar, porque ele já vai ter relacionamento com as pessoas e tal, mas
Parte de conhecimento, acredito que não tem necessidade, né? Não, até não faz muito sentido, né? Porque toda vez que você fala de gerente, geralmente, 90% dos casos, você vai ter o cara que é executor, comunicador. O caso dele é um pouquinho diferente, ele é comunicador e analítico. Mas aí você tem o Planejador. Bill Gates. Bill Gates é comunicador analítico, se não me engano. Sim, exatamente. Hoje eu sou comunicador planejador. Comunicador e planejador. Hoje. Era analítico lá Era atrás. analítico. É, Mas o a gente já analítico tem que analisar também. Tem, Isso e, daí- e esse analítico existe lá. Toda vez que você faz uma análise, como é que funciona isso? Os 4 sempre vão existir, Exatamente. entendeu? Eles sempre vão existir, mas cada um com o seu peso. Então, por isso que você consegue Isso é passar uma por ele. curva, né? É um quadrante, você desenha uma curva nesse quadrante, né? Você consegue fazer ele, por exemplo assim, a pessoa é mais comunicadora do que, de repente, executora, e um pouquinho mais planejadora, então ela vira meio que uma elipse. Então você tem como desenhar dentro disso aí, né? A pessoa sempre vai ter os 4. Você vai ter os 4. Só que ela vai ter um pouco menos um pouco mais o outro, e aí você vê que é predominante na pessoa, né? Pessoa, isso. E assim, o análise de perfil, ele é o primeiro passo para você entender uma pessoa. Então, aí depois você se aprofunda. Por quê? Porque dentro da análise de perfil é o choque principal. Depois você vai para a roda de competência. Depois você vai para a capacidade técnica em cima de cada tipo de assunto dentro dos análises de perfis, entendeu? Então, é um assunto bem área de RH, né? Uhum. Mas como eu sempre estive à frente dessas contratações, eu estudei muito isso. Inclusive, a gente teve consultoria lá que ensinou muito a gente nesse processo. Para a gente conseguir acertar cada vez mais as pessoas a serem contratadas e cada vez mais no remanejamento dentro da empresa. Quer dizer, eu tenho uma pessoa com perfil errado no lugar errado, eu tenho que remanejar ela. Ela se candidatou para uma vaga, você está precisando, aceitou, ela desempenhou um papel, mas ela tem um perfil muito mais de outra área. Ela tá travada ali. E aí a gente, como gestor, você tem que saber essas situações pra você mexer a engrenagem da empresa. Cara, é muito legal essa questão de análise, assim, né? De perfil. Porque isso te ajuda até na abordagem do cliente. Na abordagem, porque, cara, se eu sei que o cliente é um perfil analítico, alguma coisa, eu vou abordar ele de um jeito. Então, assim, se você conseguir mapear isso no cliente, né, no parceiro, também é muito importante. Na Sinalber a gente também faz um trabalho bem legal quanto a essa parte de RH, né, parte de psicologia. Tem uma frase que eu vi que você tem que demorar para contratar e ser rápido na demissão, né? Isso é muito verdade. Eu acho que o RH entra muito nisso. E aconteceu um outro caso também na minha empresa que eu praticamente tinha um funcionário que ele ia ser desligado e a gente falou, vamos fazer um teste, vamos trazer ele para técnica. Para que trouxe ele para técnica, ele ficou. Pô, Ele estava no atendimento no local errado. A hora que trouxe ele para técnica, ele voou. Então, ó, a gente tem a experiência lá, antes da gente entender toda essa parte de perfis, etc., a gente perdeu muitos bons colaboradores, porque você pegava um cara que era muito bom na parte técnica, então o suporte dele era muito bom, o atendimento do cliente era muito bom, o pessoal só dava nota máxima pra essa pessoa. E aí o que começou? Ela queria ganhar mais. Aí pra ganhar mais, o que a gente fazia? Colocava como gerente. Gestão. Mas ela não tem um perfil Isso de não tinha o perfil. Isso acontece muito. Aí você perdia a pessoa. Aí você fala, putz, a pessoa, você pôs ela na gerência, ela não consegue lidar com Porque dali você tem pessoas, que mandar embora. aí manda embora. tem Aí você como fala, voltar. rapaz, hoje, pensando em tudo que aconteceu lá atrás, a falta de experiência, a falta de conhecimento, porque o problema se torna um problema quando você sabe que ele existe, né? Então, se você não conhece o problema, você não sabe que ele existe. Então, nossa falta de conhecimento há 5 anos atrás, a gente perdeu excelentes colaboradores. Era mais fácil eu ter levado a pessoa para um pleno, ter feito um PDI, até para a pessoa se tornar um sênior depois de alguns anos, e ela tá ganhando muito bem hoje. Muito mais do que talvez ganharia como Ia estar gerente. agregando na empresa, mas infelizmente, por conta da questão da gestão mesmo, acabou indo por um caminho que não era o dela e tem que desligar. Você tem que desligar. Pessoal, a gente tem papo aqui para horas, eu vou com certeza convidá-los novamente para a gente poder continuar numa outra vertente esse papo aqui, que tá muito legal mesmo. Mas o tempo tá acabando. Você viu? Thiago, rápido, hein? passou rápido ou não passou? Passou rápido. Passou rápido demais. Então eu queria agradecer a participação de todos. Eu queria também que a gente falasse aí, para fazer o encerramento aí, falasse as redes sociais aí de todos, tá? A minha é Prof. Caio Fratelli, tá? Instagram. Tem o site da empresa também, Razel, www.razel.com.br. E a gente também tá com a Maiá, né? De parceiro da Maiá, www.maia.com.br. E o da empresa Somos a Razel. Rodrigo Mauri. Rodrigo Mauri, no Instagram mesmo, Rodrigo Mauri, tudo junto, é o particular. E o da Maiá, tem Maiá, É maia.ia, não é? Maiá.ia. Isso. EIA.
maia.ai. AI. Ah, beleza. O meu Instagram não vou falar não, porque eu não tenho. Mas tem o LinkedIn, né? Thiago Delcim, pode encontrar eu lá. Né? Então, Sinal BR. E o @ da Sinal BR no Instagram. William? Meu é o William H. Garcia no Instagram. O da AW Fibra é AW_Fibra. E o site da empresa awfibra.com.br. Quem quiser encontrar vocês estão em São José do Rio Preto. Sim. Isso aí. No site tem as informações de endereço. Isso aí. É isso aí, pessoal. Agradeço aí a audiência de todos. Não percam os próximos episódios aí, com certeza vai ter coisa muito legal para passar para vocês aí. E não deixe de se inscrever aí, né? Fazer as coisas básicas do YouTube aí. Se inscreve, compartilha, manda esse vídeo para tua família aí, que você vai ajudar muita gente, tá? Quem tiver no Instagram também, curte o vídeo aí, interage aí com as publicações, que vai estar ajudando muita gente. Eu agradeço e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau.